Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Consultório de Ideias, o podcast em que a melhor prescrição para você são novas ideias, para você agregar no seu dia a dia, na sua profissão e na sua vida pessoal como um todo, para se tornar uma pessoa melhor. E antes da gente assistir o episódio, eu apresentar nosso convidado aqui, já dá o like aqui embaixo, clica, compartilha com seus amigos, que esse assunto aqui é polêmico, vai te acrescentar muito, principalmente para você que é da área da saúde. Hoje, então, recebo o Dr. Leonardo. Bom dia. Uma honra imensa ter o Dr. Leonardo aqui. Ele é uma sumidade no direito nacional. Tem dia que eu falo com ele, ele tá lá na Goiás, tem dia que ele tá na Bahia, tem dia que ele tá dando palestra lá no Nordeste. Então, assim, ele é um cara multinacional dentro do direito, porque ele é realmente uma referência nesse assunto. E para a gente falar de direito médico, eu precisaria trazer ele aqui, sendo essa autoridade. Então, hoje, a ideia de trazer o Dr. Leonardo aqui é justamente para você, da área da saúde, acrescentar experiência jurídica, contextos jurídicos para o seu dia a dia, porque cada vez mais está sendo judicializada a profissão médica e você precisa estar com muita noção do que está acontecendo e é o que ele vai trazer aqui para nós. Dr. Leonardo, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui. É uma honra imensa você contribuir com a nossa profissão, que é uma profissão que a pessoa fica muitas vezes no operacional e não vê o resto do que está acontecendo. Realmente. Juridicamente, eu falo por mim quando eu formei, eu era assim, um analfabeto, continuo sendo ainda um ignorante em certo ponto, tento estudar, mas você me ajuda muito. E eu acredito que nós vamos ajudar muita gente aqui com os seus conhecimentos, porque agora, a partir de hoje, as pessoas vão saber o que podem fazer e até que ponto chegar juridicamente. Perfeitamente. Antes de você rapidinho falar, eu vou só apresentar o Dr. Leonardo, o currículo extenso que ele tem. O Dr. Leonardo é um advogado formado em 2002, né? Ele tem mestrado em Direito Penal Empresarial pela Universidade Rei Carlos III de Madrid, segura essa. Especialista em Direito Empresarial pela Estácio Say, Direito Público pela PUC. E é sócio do Canuto Advogados, presidente da Redejur, Rede Internacional de Escritórios de Advocacia Empresarial, e diretor vice-presidente do Instituto Hortência. Então, assim, é o Cristiano Ronaldo aí do assunto. Então vamos de novo, seja muito bem-vindo, Dr. Leonardo. Vamos começar falando já de polêmica, né? Perfeito. Vamos falar de erros médicos. O que você pode contribuir já assim de cara com coisa de impacto, falando sobre erros médicos aqui, que é o que todo mundo tem medo quando forma? Vinícius, o que a gente tenta trazer para o nosso parceiro médico e profissional da área da saúde como um todo é o quê? A legislação ela é muito severa. Então, nós já temos uma previsão legal desde o Código de Defesa do Consumidor ao próprio Código Civil e a legislação médica. Então, o Estatuto da Medicina ele também traz, salvo melhor juízo, no primeiro artigo, que o profissional responderá civilmente por qualquer falha no exercício da profissão. Então, o que a gente vê hoje, só voltando um pouquinho antes de começar a profissão, é como se forma esse profissional. Que ele já vem um profissional, às vezes, carente de algumas informações, de algumas instruções, e agrega muito trabalho, muito conhecimento e pouca experiência. E a experiência é um ponto-chave. Exato. Porque a falha mora na falta de experiência ou de uma perspicácia, de uma solução a ser dada em algum momento da profissão. Então, o que a gente enxerga muito? Hoje, o erro médico é o que vai trazer a implicação da responsabilidade civil. E a gente mensurar a extensão desse erro é que o Poder Judiciário ele não tem muita facilidade, porque a própria medicina já não tem. E ela vive isso. Então, se você trazer um assunto que é um erro médico, uma pessoa que tem uma mutilação indevida, ou tem um problema de anestesia indevida, ou até um falecimento por alguma falha, qualquer que seja ela, você mensurar a culpa humana do profissional da saúde é muito sensível. E isso que é o difícil de você trazer para matemática. Para falar, se eu matar uma pessoa, custa quanto? Que é o que a gente escuta muito. Tá, mas eu errei, mas e aí? O que custa essa falha? E essa falha, ela não tem uma tabela. Valorar a vida humana, né? A vida dele valia 200 mil, a dele é 500. A dele é 500. Então, assim, matar pode, o Cristiano Ronaldo é quanto? Matar o Joãozinho é quanto? Então, isso não existe. Agora, claro que você fazer uma cirurgia no Cristiano Ronaldo, o zelo do profissional vai ser muito maior do que um cara que chegou acidentado na ambulância. Óbvio. Isso é bem vivo essa questão. Mas nós temos que lembrar o seguinte, a legislação que conduz o médico do Cristiano Ronaldo, que conduz o médico da ambulância, é a mesma legislação. Então é a mesma defesa. O que a gente às vezes vai discutir
São valores e situações. Mas o erro médico, ele está muito presente, mas muito mal interpretado, porque às vezes a medicina não é uma ciência exata. E na falha de ser uma ciência não exata, é que você vai ter muita alegação de erro médico sem ser. Então, o profissional tem que estar muito calçado do que é a atribuição dele, quais são as etapas que ele tem que executar no serviço dele. Muitas das vezes, quando a gente fala em cirurgia, você vai ter outros profissionais que lhe assessoram, um anestesista e uma série de fatores. Então, cuidar de uma equipe muito sólida, porque nesse momento é todo mundo de maldada, né? Então, se o anestesista errar, todo mundo errou. Se o médico principal errar, todo mundo errou. Se o enfermeiro errar, todo mundo errou. Então, esse conceito tem que ser muito amplo, porque às vezes nós não podemos afastar a necessidade da medicina, porque o médico é médico para ganhar dinheiro também, não só porque tem amor à vida. Óbvio. Profissão como outra. Então, isso nós temos que mensurar o seguinte: o seu profissional que te ajuda, ele é do seu gabarito? Ele é do seu grau de qualificação? Ele tem a mesma estrutura emocional que você tem? Financeira? Porque isso tudo vai fazer muita diferença na hora que estiver na vida real. E um outro ponto que a gente vai falar melhor, mas que já vale um destaque, é uma apólice de seguro. Você tem que estar assegurado, porque senão todo o seu patrimônio vai responder por uma falha sua. Está em jogo, igual você começou a falar. E isso é muito sério, porque hoje você está com 30, 40, amanhã você está com 60 anos e não vai conseguir produzir tanto igual produziu anteriormente. E se nós falarmos aí que tem indenizações de 500, 600, 1.000, 1 milhão de reais, é um número que faz falta para qualquer pessoa, concorda? E se for um profissional autônomo ainda, que muito mais que faz falta. vários, né? Aí vai ser vários processos semelhantes, que Justamente. aí dá jurisprudência para outros, né? para outros casos. Iguais. Justamente. Isso é bem complicado, porque a gente às vezes compra um carro, imediatamente a gente sai e faz um seguro, né? Nossa, se o carro bater, eu preciso fazer o seguro. Agora o médico, quando forma, ele sai e não vê a consequência das atitudes dele, às vezes juridicamente falando, né? A gente pensa, logicamente, na ética como paciente, mas juridicamente falando, o cara sai cru, sem proteção. Mas falta essa disciplina no curso de medicina. Falta. Entendeu? O que a gente tentou, quando eu trabalhei junto ao MEC, quando eu trabalhei na área do direito, era tentar expor para todas as classes que o direito não é uma matéria do direito, ele é uma matéria de vida. De vida. Então, a partir do momento que eu tenho uma disciplina no curso de medicina falando da responsabilidade civil do médico frente ao seu paciente, e o que é isso financeiramente falando, que eu acho que é a linguagem que roda mais fácil, você traria mais consciência para o profissional. E isso seria muito válido. Mas isso não só na medicina, mas na medicina da odontologia, na fisioterapia. A área da saúde. Como um todo, porque hoje é a área mais visada. O médico tem uma visão mais ampla, aliás, ele é mais exposto no mercado. Mas você vai ter o índice de demandas semelhantes a contadores, a engenheiros, mas é bem menos destacado. Você não vai ver. Né? Não, e você não vai ver na capa do jornal. Engenheiro processado por isso, por aquilo. Porque a viga entortou. Porque né? a viga você vai dando um jeito. Você põe mais um cimento, você amarra de um lado, você amarra do outro. Agora fez uma cirurgia, o braço, o cara saiu torto. Não, você não desentorta, você não vai no torno. Entendeu? Então, outras profissões têm menos visibilidade. E a medicina, ela tem uma visibilidade maior e automaticamente ela puxa toda a área médica. Porque a odontologia hoje é muito visada também. Ainda mais que eles entraram na área estética, né? Justamente. Então, hoje você tem a odontologia, também é um mercado que nasceu muito forte já nessa área de estética. Aquele médico que tira o siso, não, mas o médico da estética, ele responde. Entendeu? Que vai entrar no grau de responsabilidade pelo que você vende. Então, o serviço do profissional estético, seja o cirurgião plástico, seja o dentista que tem vinculação com a estética, ele é de fim. E essa é uma obrigação que não tem muito jeito de você justificar a falha, porque a legislação já traz uma pena mais severa para aquele que se expõe a prestar um serviço que tem como propósito o fim e não o meio. Então, você é cardiologista. Qual que é o seu grau de responsabilidade com o seu paciente? É de meio. Você vai recomendar, você vai tratar e vai fazer o seu melhor para que ele não tenha uma sequela. Mas se ele sequelar, faz parte da sua operação. Sim. Automaticamente, o cirurgião plástico que se compromete a fazer alguma operação estética numa orelha, em alguma coisa.
Qual que é o grau de obrigação dele? É de 100%. Ela é de fim. Que é uma coisa que o pessoal acha que não, né? Não, meio, eu expliquei pra ele, mas espera aí, se você combinou com a paciente uma coisa, Por mais que você tenha combinado, a legislação traz essa obrigação. E é aí que a gente tem que trazer condição de você também poder errar. Não porque você quer. Mas você tem que ter, igual você falou do carro. Você compra o carro, você faz o seguro para bater. Mas se bater, você está respaldado. Então esse é um ponto que vale a pena destacar. E o que você pega mais, assim, na sua assessoria jurídica, de casos, assim, de erro médico? Por exemplo, para dar um exemplo, o pessoal que está assistindo é entender a prática do negócio e dar, às vezes, um desfecho financeiro do que aconteceu e, às vezes, até criminal, né? Porque pode evoluir para uma parte criminal. Para as pessoas terem uma prova social de como é, às vezes, olhar para o outro e falar, nossa, isso pode acontecer comigo, eu preciso falar com o Dr. Leonardo ali para me ajudar. Perfeito. Eu vou trazer um primeiro exemplo para você, que ele vai ser ambulatorial, que, por exemplo, exames. Então, o laboratório, ele é uma entidade médica, correto? Sim, então, ele faz parte de todo o contexto. Então, na época de outros exames, igual HIV, que era um exame que na época de 97, 98, 99, era a doença do século, momento, né? E você tinha laboratórios fazendo exame de HIV a todo instante, e como o exame era uma coisa um pouco recente, tinha muita falha. Mas os protocolos de saúde na época não eram tão rigorosos igual são hoje. Então você teve vários laboratórios que fizeram um exame de HIV na pessoa, deu positivo. A recomendação de fazer um segundo exame não era tão evidente igual é hoje. E responderam por ações de indenização. E pagaram indenizações por terem feito um mau exame nas pessoas. E você pensar no desdobramento psicológico disso, familiar, era assim. Era uma coisa muito severa mesmo para quem teve esse resultado falso positivo. Emocionalmente, socialmente, né? Justamente. Então, era uma doença do Cazuza. Então, a gente via muita reportagem. Tinha um o estigma Cazuza social, morreu. né? Lógico. Um estigma social de... E trazia todo um carimbo, né? Você é o quê que você pegou isso? Infelizmente, isso aí. Justamente. Então, a medicina, graças a Deus, evoluiu muito. Eu acho que hoje os protocolos de saúde são bem mais seguros. Você não sai com um exame desse com resultado positivo sem ter um double check, que é muito importante. Então, laboratórios pagaram indenizações milionárias por conta disso. E se você for ver, o quanto é sensível? É um sangue que deu errado. Não é uma coisa, ninguém fez isso de má fé. Porque um outro ponto que a gente tem que observar bastante é o quê? O que é má fé? O que eu fiz de propósito? O que é o dolo? O que é o erro proposital? O laboratório queria falar, não, você tem HIV. O que ele ganha fazendo isso? Nada, né? Ele vende algum tratamento? Porque aí é o segundo assunto que eu quero trazer para você. Outros médicos que a gente enxerga que tiveram um pouco de problema, hoje nem tanto mais, por conta até da própria avanço da sociedade, eram os médicos da área do óculos, como é que chama? Oftalmologista. Então, o que acontecia? O oftalmo, dono da clínica, receita óculos para todo mundo. Então, haviam movimentos, o quê? Contrários a essa prática. E tanto que o conselho começou a fiscalizar e teve uma série de movimentações nesse sentido. Que eu, particularmente, eu acho que não tem nada mais coerente do que eles conversarem ótica e profissional. Sim. Para chegar num comum acordo. Comum acordo ali, mas melhor paciente. Existiu várias ações, inclusive do Ministério Público, que aí já foge da relação médico-paciente. E sim, profissional da saúde com o Estado, que é o Ministério Público do Estado que gera esse tipo de relação. Então, houve muita demanda dessa natureza, impedindo os médicos de terem vinculação societária com óticas e parentes de algum grau, que agora eu não me recordo se é de segundo grau, terceiro grau, que alcançava sobrinho, tio, alguma coisa assim. Então, foram também demandas que houveram muito. E sem sombra de dúvida, Vinícius, a que tem mais e que tem um peso financeiro muito grande é a cirurgia plástica. Então, os nossos amigos aí que são médicos da área da cirurgia plástica, e esse tinha que ter essa matéria de responsabilidade civil. Esse tinha que ter quase que deixar um advogado dentro da clínica. Justamente, ele tinha que pegar um para ele. Para ele, né? Entendeu? Porque esse é o que está mais vulnerável. Porque a obrigação dele é de fim. O custo dele é um custo elevado, então tudo você vai levar em consideração o custo de uma cirurgia ou de um mal-estar psicológico que vai advir uma cirurgia mal feita, uma lipoaspiração, uma troca de prótese e uma série de outras coisas. E na área da saúde,
Nós trabalhamos em vários casos de 50 mil, 100 mil, isso há 10, 12 anos atrás, que são os exemplos que eu vou trazer para a gente conversar hoje, que o profissional não tinha o que fazer. Então, a cicatrização mal feita é culpa de quem? Ah, mas ficou uma cicatriz grossa, é falha, não sei o quê. Até se provar, né, que a cicatrização da pessoa, ela não limpou direito, não sei o quê. Ela tomou banho com um produto que não era para tomar, ela tomou sol, ela pulou corda, ela andou de bicicleta. Então, tudo isso, porque você é médico, você não vai ficar fiscalizando a pessoa, não é? Então, você dá a recomendação. Isso, perdeu. E aí vem um dos pontos que a gente observa muito válido hoje. E se você, como paciente, vai numa clínica, você vê. Hoje você assina uma série de documentos. Então, esses dias atrás, eu fui levar meu filho mais novo para fazer um exame de sangue. E até o exame de sangue com contraste você já assina. Termo de autorização, se a criança passar mal, uma série de coisas. Por quê? Eles já responderam por isso. Justamente. Então, há uma brincadeira assim, não existe placa à toa. Alguma coisa aconteceu. Então, se existe uma história por trás disso, os laboratórios, a medicina, os médicos devem se cercar de cuidados. Não de medos, mas de cuidados. Porque você vai cobrar X numa cirurgia, vai dar errado, vai gastar 2X para se defender e às vezes 3X numa condenação, não faz sentido. Mas a área que mais sensível é a área da cirurgia plástica. Na área da medicina e da odontologia, a gente vai falar da odontologia estética. Se eu não me engano, aí você pode até me corrigir, as áreas que mais têm problemas jurídicos é a parte da parte médica, né? É a cirurgia plástica, logo em seguida os obstetras, ginecologistas, né? Então, fez lá o procedimento, o parto não saiu do jeito que queria, a mãe sentiu muita dor, o menino ficou mais tempo na UTI do que devia, não sei o quê, ou o menino saiu, era para ser cesárea, foi normal, enfim, é um monte de causas ali, fora as que realmente... Que são erros de verdade. Erros de verdade. Sim. E a terceira, o pessoal da anestesia, né? Então, os anestesistas também entram nesse bolo porque eles estavam participando do procedimento. Justamente. É um kit, né? É um kit. Você não opera sozinho. Então, tem uma série de estruturas e você vai lembrar do hospital. Porque hoje o profissional consegue contratar um hospital. E dentro dessa contratação, você não conhece a contratação hospital médico. Porque eu fechei um tratamento com você. Eu não vou ligar no médico e saber, me dá o contrato que você tem com o hospital. Ele tem que ter esse cuidado. Justamente. E há um tempo atrás, nós representamos um médico, oftalmo, quando começou essas cirurgias robóticas, de córnea, alguma coisa assim, e teve uma queda de energia no momento da cirurgia. E a apólice de seguro só contemplava se tivesse a redundância de energia, ou um no-break, ou um gerador. E assim, ninguém conversou com ninguém. Então ele fez a apólice de seguro, não viu essa observação, o corretor provavelmente falou, mas talvez ele não se preocupou. Era um médico recém-chegado em Uberlândia, entrou numa clínica já pronta, entrou na sala dele e tá operando. Tá tudo certo aqui, vou continuar. É um hospital, né? Eu não vou ficar por conta disso. E automaticamente houve a queda de energia no momento da cirurgia. E não tinha gerador, não tinha nada. E não tinha nada e parou na metade do olho. E não tinha jeito de continuar a cirurgia. E ficou meia cirurgia. E meia cirurgia não serve para nada. Teve que refazer toda uma operação assim. Desse paciente ter que ir para um centro fora de Uberlândia para resolver esse impasse por conta desse negócio da queda de energia. E por que a gente traz esse exemplo? Nós temos que trabalhar com o pior exemplo. Porque qual é a chance disso acontecer? É quase zero. Mas quanto que custa para resolver? No caso dele, foi aproximadamente R$100.000. Que pegou uma UTI, levou o paciente, pagou o custo. O profissional da saúde teve esse gabarito. Foi 100 mil mais os custos. Mais os custos. Então, é uma conta para uma cirurgia de R$2.000, R$3.000. Faz muito sentido você ter um zelo. Mas, automaticamente, o que a gente vê muito, conheça onde você está trabalhando. Conheça da sua profissão como um todo. Não precisa você saber emitir nota fiscal. Mas da sua sala para frente, você tem que saber como é que está acontecendo. Tem um gerador? Não tem um gerador?
Se precisar de redundância aqui, eu consigo agir? Tá nas normas da Anvisa aqui, as coisas. Justamente. Para a parte de emergência, tá tudo certo, né? O pessoal nem vê isso, nem pensa. Não vê. E por que eu te falo que não vê? Porque eu atendo às monte vezes de médico. às vezes o mais barato. Não, vou fazer procedimento ali que é mais o barato preço. pra mim. E aí, toma. E aqui o teto é aberto, não precisa nem de acender a luz. Você fala assim, então, é hora de você discutir esse custo. Porque quem vai buscar uma cirurgia, eu imagino, ou é por uma necessidade psicológica de querer, eu quero, eu gosto, eu gostaria, ou é uma necessidade de sobrevivência. Qualquer uma das duas está envolvendo necessidades. E automaticamente, se você não tiver o zelo, você como profissional, eu digo, de fazer esse cuidado, quem vai pagar essa conta é você. Sim. Se houver alguma falha lá amanhã, não tem como a gente punir a CEMIG. E não tem como eu punir o gerador. E não tem como eu punir o manobrista do estacionamento. Porque ninguém é responsável. Nesse caso, provavelmente a CEMIG já deve ter no contrato dela, ó, se queda de energia, não tem problema. Ela tem 24 horas para religar. Aí, ó. Eu já te falo porque eu tô com um cliente recente que perdeu R$1 milhão em vacina. Entendeu? Aí ele entrou contra a CEMIG. Entrou contra a CEMIG. Primeira ponto da apólice de seguro. No break. Tinha? Não tinha. E nós estamos falando, Vinícius, do investimento de R$5 mil. Você comprar um no break. Não é uma coisa insustentável. Vai quebrar o cara, né? Mas por que não fez? Nem pensa nisso. Se não tiver essa aula, não vai pensar. Não vai pensar. Não faz parte do seu... Você vai pensar, então, no break na sua clínica? Talvez depois de hoje, muito colega vai pensar. Mas, assim, muita gente não sabe nem para que serve o no break. Não sabe quanto tempo dura. Porque tem no break de 1 hora, de 2 horas, de 12 horas, de 24 horas. Tem um gerador de 48 horas. Então, são soluções que saem da medicina. Mas se você vai no app da Porto Seguro e contrata um seguro de responsabilidade civil, você tem que fazer o papel de corretor, você tem que ler a apólice, você tem que entender. E automaticamente pensar que você é uma instituição que se assemelha a uma empresa para todas as obrigações. Então não dá para pensar que é só um médico talentoso. Tem que ser um médico com uma robustez muito maior. E isso, digo médico, mas valendo para todos os profissionais. Da saúde, Que eles vão ter que se ou entender disso ou contratar quem entende. No mínimo ter uma consultoria jurídica. Uma consultoria sobre isso. Porque o custo da consultoria perto do problema é zero. É zero. Ela não faz nem cócega. Mas não é aquela contratação que a gente fala de boutique e não precisa ser a contratação também de prateleira. Você não precisa de pegar, não, mas agora eu vou querer abrir uma apólice de seguro para mim. Não precisa disso. Tem muito produto bom no mercado, mas busca alguém que conhece. Não necessariamente o mais barato, não necessariamente o mais caro, mas alguma coisa que encaixa na sua vida. Porque todos os profissionais conhecem seguro de carro, não conhece? Todo mundo tem carro. Agora, poucos médicos conhecem de apólice de seguro. Justamente. E quase te falo que os que têm, se brincar, nunca lerá a apólice. E tem apólice das mais variadas, e um outro ponto que a gente observa muito é o seguinte, o que ela cobre? Porque tem apólices dessas mais generalistas, que são dos conselhos da vida, que são umas apólices bem mais rasas. Você tem para falar que tem, porque ela não serve para nada. Ela não paga um honorário de advogado para te defender. Aí você tem uma apólice de seguro de, sei lá, 200 mil, 300 mil, que só serve para você pagar a morte. Aí seu paciente não morreu, ela não serve para nada. Então, isso também nós temos que chegar para conhecer. E automaticamente, se você for pensar que hoje um honorário pericial de um colega seu para fazer uma perícia na sua conduta vai ficar entre 5 e 10 mil, se não tiver na apólice, você tem que tirar do bolso. Isso nós estamos falando de uma coisa assim... Rotina, né? Rotina. E sem muita dificuldade. Porque um exame hoje técnico, ele não vai ficar barato. E você vai ter uma dificuldade profissional que faça esse tipo de serviço também. Então não é tão simples igual parece ser. É igual contratar um seguro de carro, né? Você vai lá no aplicativo do banco, carro, ano, modelo. Seguro de viagem, né? Não, seguro de viagem. Vou viajar, pum, seguro. O cartão de crédito te dá. Já te dá. Você vê assim, é tão tolo que o cartão de crédito te dá. Não precisa nem de você pensar. Agora, você fala o destino e a data. Agora, um seguro médico, você não pode fazer desse jeito.
Até porque as indenizações são... tem casos que o cara chega a quebrar porque ele tem que Ele pagar abandona a ainda. medicina. Abandona. Você contou um caso de pessoal da plástica, né? Aham. Que o pessoal tomou alguns processos aí por questão de erro médico, não sei exatamente o que foi, mas que o cara teve que mudar de área da profissão porque não aguentava mais tomar processo. Ele foi para a área da dermatologia, que era uma área iniciante na época, bem menos sofisticada, mas que fazia alguma coisa semelhante ao que ele já fazia. Mas ele deixou de ser um cirurgião plástico. Você não dou conta. Ué, Porque assim, do risco. o que eu consegui construir vai embora. E vai embora numa facilidade muito grande, porque a vai mais justiça não rápido tem. que entra, O que a gente fala, assim, o magistrado no julgamento, ele não tem limite. Ele tem um bom senso, mas o bom senso ele é variável. Uhum. O que é o seu bom senso? O que é o meu bom senso? Bom senso é uma ciência não exata. Então vai levar em consideração a idade da pessoa que está sofrendo aquela lesão, as consequências disso na vida da pessoa a longo prazo, a família dela, quem é o profissional, quantos anos de carreira. Então, vai assim, somando. tem todo um arcabouço de coisa que você vai levar em consideração e que você não fala assim, o meu erro custa 5 mil. Você não sabe. Vai do bom senso quem tá analisando, né? Justamente. É. E bom senso é uma palavra difícil de você trazer ela para a mesa, porque o que é bom senso? Não tem uma definição clara, você não né? tem um conceito claro para chegar assim, não, o bom senso é até É 10 isso. mil. É. Não tem. Isso é perigoso. E uma coisa que eu vejo... Eu já fiz procedimentos, né? Na parte de funcional, do nariz, já fiz cirurgia de joelho, né? E também já... O pessoal familiar já fez um monte de cirurgia. E aí, também na época que eu trabalhava em hospital bastante, tinha as cirurgias, né? Tinha uns contratos que os pacientes assinavam, mas a gente nem... Né? Você nem dá atenção para aquilo, deixa... Tanto é que nas residências, nas formações, a gente vê isso acontecendo, mas os bastidores disso a gente nunca viu. Ah, o paciente tem que fazer uma cirurgia. Beleza, sobe com ele lá e vamos fazer. Mas até ele chegar naquele ponto, como que foi a parte jurídica dele, ele aceitou, e se acontecer tal coisa, ele está ciente. Então, assim, isso a gente não aprende de forma alguma, né? Não aprende. Então, eu fiz esses procedimentos, eu estava lembrando até para o nosso podcast, o contrato, acho que do procedimento, eu lembro o último que eu fiz, que era um desvio de septo que eu fiz. O contrato era uma página, assim, ó. Quase com nome e sobrenome Qual o só, nome? né? Nome, sobrenome, o dia, se você tem alguma alergia, não sei o quê, o contrato. Falei, gente, mas por que eu confiar muito no médico e tal? Falei, tudo bem, né? Então, tá tranquilo. Mas eu falei, gente, se dá algum problema em qualquer coisa, seja no hospital, seja coisa, ele vai tomar. Vai tomar, porque ele acha que só tem um termo, assim, de consentimento, que é até um dos assuntos aqui nossos. Ah, só um termo de consentimento já tá bom, né? Então, qual que é a validação? É a pergunta agora. Como que é a questão jurídica de contratos que a pessoa pode se prevenir para poder evitar e minimizar os problemas aí que ela possa ter? O médico, de forma geral, né? Vinícius, o que eu gosto de colocar para aqueles que me indagam sobre isso é o seguinte, clareza. Porque a medicina, por mais que ela é uma ciência de muito conhecimento, todo mundo sabe um pouquinho, você tem que saber o que você está passando para o seu paciente e por mais que ele também seja uma pessoa instruída, você tem o papel de explicar. Então, hoje, falta da área médica um pouco desse talento para explicar para o seu paciente. Porque o médico tem assistente, ele tem assessor, ele tem isso, ele Fala tem aquilo. com fulano. Conversa com a pessoa. É. Essa pessoa, ela é uma pessoa treinada para falar aquilo que você mandou ela falar. É uma secretária, é um secretário, é um ajudante. E ela não vai ter todas as respostas. Então, às vezes, perguntar de uma alergia, de uma cicatrização, de um pós-cirúrgico, essa pessoa não vai ter estado. Então, o que a gente recomenda? Faça você, profissional, pelo menos uma entrevista com cada pessoa. Para sanar, para interpretar. Porque, por exemplo, agora eu vou usar eu de exemplo. Eu fui fazer a entrevista para fazer a cirurgia de desvio de septo. Quando o meu médico me explicou, o pós-cirúrgico, eu não vou operar mais. O pós-cirúrgico já não me agradou. E ele é meu amigo. Então, assim, e o contrato dele eu revisei. E hoje é um contrato gigante, cheio de coisa. Mas por quê? Porque o que eu falo com ele, falo com você e para todos os seus amigos de profissão, vamos cuidar do antes. Eu te apresento, ó, Vinícius, o objeto do nosso trabalho é esse. Nós vamos fazer isso. Não é uma ciência exata, então a cicatrização é em 2 ou 10 dias. Você não vai tomar isso, mas se sentir dor, toma aquilo. É isso. Pam. E não vai ficar marca de ponto.
Mas pode ficar, porque você pode ter uma reação A, B, C, D, trazer todo esse explicativo. Ah, vou fazer uma cartilha e vou deixar em cima do balcão. Ninguém vai abrir cartilha. Você que é o doutor do assunto. Você que tem que trazer para o seu paciente esse assunto. Não deixe ele pesquisar, que ele não vai pesquisar. Feita essa leitura, apresentou, colhe a assinatura. Ó, vamos dar um de acordo aqui que você entendeu tudo que eu te expliquei. Porque você lê o contrato de telefone, ninguém assina um contrato de telefone. Não. 35 folhas, ninguém vai assinar. Mas lá tá falando assim, se assinou, você tá concordando. Seu telefone não vai funcionar quarta-feira à noite se tiver problema na rede. Não vai funcionar desse jeito. E ninguém se opõe a isso. Mas quando você fala da sua vida, a pessoa tem que ser um pouco mais cuidadosa. Pelo menos penso eu. Aí ele vai ler. Ó, porque se der um problema aqui, a energia acabar, você vai morrer, o problema é seu. Falou, opa. Não concordo, não, ué. Eu trago o meu gerador, então, para não acabar a energia, se for. Então, brincando assim, a gente fala o quê? A comunicação médico-paciente ela é muito importante. Mas não é só comunicar, é provar que comunicou. Exato. Porque como é que você vai se apresentar para um juiz ou para uma autoridade policial se a gente vier falar de um óbito? Porque aí é quase um crime, né? Morreu. Morreu por quê? Falha de quem? É doloso? É culposo? Vai dar cadeia? Talvez não, mas vai ter uma investigação para entender o que aconteceu. E a hora que o delegado, ou que o juiz, ou o seu advogado te perguntar, cadê o termo que o Vinícius estava ciente disso? Não, eu falei com o Vinícius lá no Barolo. Lá não é lugar de conversar isso. Lá você pode continuar a conversa. Mas o ambiente de você apresentar as informações, ele é um ambiente profissional. E colhendo as assinaturas. Ah, não, depois ele assina. Depois não, assina é antes. Porque é onde a gente tem um pouco de falha nas defesas hoje. E muita negativa de apólice de seguro. Falta documento. Se apresentou para ele a situação? Não. Então eu não consigo te dar a guarida. Ele só assinou que vai fazer a cirurgia. Mas o que era, né? O que é a cirurgia? O que é esses dias, não, até lembrei que agora, esses dias, um parente nosso fez uma cirurgia plástica. Fez sem contrato. Mas é o que mais tem. Já era um médico antigo, né? Então, assim, acho que para ele já tá calejado na vida. Ele falou, não, vamos fazer, fez tal, pagou até depois, aqui. Parte contratual não existiu. Não existiu. Agora, imagina se dá qualquer coisinha. E vamos pensar que tem qualquer coisinha e esse profissional tem um seguro. O seguro, às vezes, não vai acobertar porque não tem uma estrutura documental por trás. Não tem nada. Você entendeu? Então, até para dar errado tem que dar certo. Se você não tiver alguns termos, vai tornar a sua contratação menos segura para você, como profissional. E essa questão do consentimento, ele tem que ser escrito e assinado. Então, hoje a gente vê alguma coisa assim, não, então grava um vídeo aqui falando que você concorda. Eu acho que tá querendo inventar. Concordo, mas com o quê, né? Você entendeu? E você querer mudar alguns procedimentos, a legislação ela é muito clara. A prova é sua. Você tem que fazer prova. Você vai ficar gravando vídeo de todo mundo e gravando e guardando isso aonde? Porque as pessoas esquecem do armazenar. Ah, não, vamos armazenar. Tá, enquanto você tem 10 pacientes, tudo bem. Enquanto você tiver 20 mil, você vai guardar 20 mil vídeos aonde? Você vai criar toda uma estrutura tecnológica para cuidar disso? Ou você vai ter uma gaveta? Você põe lá todos os 1000 termos, fecha a gaveta e pronto. Então, isso tudo tem que ser muito pensado. Mas o profissional da saúde, não diferente de outros, não tem essa dimensão. É aí que eu acho que falta uma assessoria de empresa como um todo. Porque a medicina ela se afastou um pouco da atividade empresarial na cabeça do profissional da saúde. Sim. Isso não é ensinado. Não é ensinado. Empreendedorismo. E se você for pensar, um supermercado e um hospital é a mesma coisa. Juridicamente. Juridicamente é a mesma coisa. Lá responde igual. A Receita Federal recebe igual. Do mesmo jeito. Então, isso nós temos que trazer para a realidade médica. E automaticamente revisitar toda a estrutura de contratação. Porque no meio de uma cirurgia, você tem 2 médicos que é PJ, você tem 2 médicos que é PF, aí um emite uma nota fiscal de um jeito, de um outro do outro, e ninguém tá mapeando isso. E chega lá na frente e fala assim, quem prestou serviço para você? Não, foi a clínica XYZ de cirurgia plástica. Tá, mas e quem é quem? Quem que tava no dia certinho? A mão é de quem? Que é a mão que operou.
Então, isso tem que observar. Olha aí. Ah, não, mas para questão tributária, eu tenho um CNPJ. Ok, não tem problema algum. Para questão tributária. Isso é só a ponta do iceberg. Isso é lá né? na frente. Nós estamos conversando a última linha. Para prevenção. E a primeira linha? É. Então, na primeira linha é que tem que ter toda essa informação. Porque a pessoa jurídica, ela é uma capa. Nós somos um CNPJ para fins fiscais, para fins de sócio, para fins de faturamento, para série de fator. Mas lá na ponta é o Vinícius. Lá na ponta não é o todo, o né? todo. Quem responde é o que Justamente, fez. É o que fez. É. E automaticamente, regressivamente, você tem que estar com todo mundo na mesma planta. É. Porque se o anestesista faz diferente, na falha dele você responde. É. Não só como responsabilidade civil, mas também patrimonialmente. É complicado. Opa! Isso até é tão interessante que eu tenho um vídeo do Abílio Diniz que até utilizei. Ele falou um tempo atrás, mas eu utilizei isso para minha vida, né? Depois para tudo. Que ele fala assim, ó. O pessoal pergunta, ô Abílio Diniz, que dica que você dá para os empresários ou para quem tá começando agora, né? Uma dica aí que pode mudar o jogo aí da pessoa. Aí a principal dica dele foi assim, ó. Faça um contrato bem feito. Leia o contrato, faça tudo bem feito, deixe escrito, que aí a chance de você ter risco é menor. Aí ele cita uma situação que ele fez um contrato, que ele teve um problema, Então, de uma que da maior venda. sociedade dele. Que tomou. Isso tomou, sim. Isso virou a vida dele. Virou a vida. Virou a vida dele. Então a dica dele, olha só, para um cara que já tá lá, tava no topo já, é a dica básica que ele deu. Faça um contrato bem feito. E isso na medicina não existe contrato bem feito, né? De forma geral. Vinícius, de todos os segmentos que eu atendo no direito empresarial, que eu quase te falo que são todos, a área que mais se cuida é a área de construção civil. Mas foi a que mais pagou indenização por uma vida inteira. Então, ou seja, se tem placa é porque tem história, né? Ninguém faz nada à toa. Provavelmente todo mundo já comprou apartamento com contrato de uma folha. E veio melhorando por conta da estrutura societária e tudo mais. Então, a medicina, eu acho que por ser uma profissão tão antiga, ela devia estar mais madura. Devia. Entendeu? E você vê que é um profissional capitalizado. Porque se você fala, não, é um cara que não tem dinheiro, era diferente. Porque você tem teoricamente categorias... é esclarecida a pessoa. Justamente. Né? Então, a medicina, ela gera profissionais que têm alguma rentabilidade um pouco diferenciada do mercado como um todo, pensando média. em profissões. E você vê muito pouco cuidado. Mas eu te cito uma série de profissões aqui que você vai contratar várias vezes e o cara não tem nem contrato ainda. Porque nós não chegamos nessa turma ainda. Até dá problema. Até dá problema. Então, o que eu estava brincando com você antes. A gente só é muito bem-vindo quando tem problema. Então, a nossa abordagem anteriormente quanto à questão do direito médico, seja ele de responsabilidade civil, seja ele no direito societário, de estruturar sociedades médicas, muitas das vezes eu lembro de fazer uma apresentação e o médico quase queria me dar aula sobre direito. E isso é uma falha. Por quê? Porque acaba que é cada um na sua praia. Não dá pra gente misturar. E por mais que você seja um super profissional na sua área, se você for processado, você vai pagar uma conta cara. Se não tiver uma estrutura por trás. E não só da medicina, mas toda uma estrutura societária de verdade. Porque a legislação ela traz uma série de condições boas, mas se você usar. Então, hoje, por que você vai entrar num grande hospital ou numa grande clínica tem uma série de coisas? É por conta disso. E se você tiver um risco cirúrgico alto, o cara não te opera. Mas com certeza vai ter um tanto de faqueiro aí que opera. Tem. Opa. E provavelmente ele cobra mais barato. Com certeza. Porque a estrutura dele custa mais barato. Exatamente. E se você morrer, ele não vai nem no seu velório. Não. Então, isso tem que ser conscientizado também da população. Porque só tem o profissional mais ou menos porque tem alguém pagando ele. O profissional mais ou menos só existe porque alguém paga por ele. E aí a pessoa tem que estar esclarecida do aspecto de o que pode ser a consequência disso. Eu estava vendo no Instagram, alguma coisa assim, esses dias para trás, uma moça que fez uma cirurgia de lipoaspiração e veio a falecer. Então, assim, é uma notícia tão comum, não é? Infelizmente. Pela quantidade de procedimentos que você faz, é comum. É comum. Pelo volume. E acredito que cada médico desse deve fazer X por dia, X por semana, X por mês de cirurgias dessa natureza. E automaticamente, as pessoas falando que operou com uma pessoa que não é médica. Ou fez
esses procedimentos faciais aí com pessoas que não têm Não, informação. recente, né? Eu acho que foi essa semana aí que faleceu um, assim. Também teve Fenol. uma pessoa É. assim, né? Então, assim, o paciente também tem que ser cuidadoso. Porque depois quer trazer para o Poder Judiciário ou para qualquer outro órgão que seja, discussões, mas a pessoa nem é médica. Como é que você foi atrás dele, né? Você entendeu? É. Eu conheci um grupo que são médicos que formaram no Paraguai. E a medicina no Paraguai, financeiramente, é bem mais barata do que estudar Sim. aqui no Brasil. E esse pessoal ficou no Paraguai e abriram operação nas margens ali, em Cidade del Leste, Foz do Nas Iguaçu, e fronteiras Pedro ali. Juan Cabaleiro, e Ponta Porã. E nós atendemos eles do lado brasileiro. Porque do lado brasileiro eles abriram só laboratório. Mas as cirurgias jogaram para o Paraguai. Atravessa a fronteira e faz lá. Por quê? Eles lá são muito mais amena. Claro, isso nós não estamos trazendo uma solução. Sim. Mas por que ele faz de lá? Porque lá custa mais barato. O seguro é mais barato. O risco jurídico O risco é menor. jurídico é menor. E automaticamente, isso a gente sabe que vai ser diferente daqui a um tempo. Mas em algum momento ainda está mais fácil. Mas automaticamente, a pessoa que vai contratar é que tem que saber o que está contratando. Não há como a gente transportar tudo para o judiciário ou tudo para o médico. Você está sabendo onde você vai, você está sabendo o que você quer. É. Conheça o profissional, avalie, faça uma entrevista, faça 2, faça 3. Às vezes é só a vida que está em jogo, né? E essa responsabilidade eu acho que a gente também não pode tirar do cidadão. Não, é. Acho que tem um. É o que eu tava brincando, falando, esse pessoal que busca esses serviços muito baratos, com risco e tudo. Aí eu falo assim, não, tem dois malucos nessa situação. O cara que tem um serviço desse, que é um Sim, cara que e o assume que um contrata. risco, e o cara que foi lá e contratou isso. Então, os dois são. Mas eu ouvi um ditado malucos, uma vez, né? cachorro cheira cachorro. Cheira cachorro. Não adianta. Então, Isso é verdade. eles vão se encontrar. Vai se encontrar. Essas pessoas não vão parar de existir. Não. Nós que temos que desafastar dessa turma. Exatamente. Que vai ter sempre. Na história Sempre da vai humanidade ter, sempre teve, justamente. né? É. Então, isso é uma coisa que não vai ter como a gente falar que não Mudar. vai existir. É. Nós temos profissional aí, que você está vendo, na área de estética, um tanto de reclamação, e os caras estão com fila. E abre mais clínica, e abre mais E faz isso, e faz aquilo. faz franquia. E faz franquia. Franquia de saúde. É uma loucura. E quem são esses profissionais que estão lá na ponta? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Sabe o nome da franquia, marca, da né? marca. Mas quem tá lá fazendo, ninguém não tem nem noção. Vinícius, para você ter uma noção, uma clínica de depilação a laser. O quanto é sério isso? Um equipamento de sei lá quantos mil que faz a depilação, papapá. Que tem risco. Que tem um risco altíssimo. É. São operadores. Não são profissionais Não. da saúde. São operadores. Que não. Claro que não estou criticando nenhuma profissão, não é isso. Mas você concorda que deveria ter uma baliza maior? Nós estamos falando com um negócio que às vezes vai num olho, às vezes vai fazer um pilha, às vezes vai fazer Regula a máquina errado, queima. É, Você entendeu? Acabou. E aí? Ah, mas é uma máquina que faz tudo sozinho. Não sei se é bem assim. Eu acho que a pessoa que é interessada em algum procedimento, ela tem que entender um pouco mais. Não é só ler a cartilha que está em cima do balcão. É. Entendeu? Então, a culpa é do profissional e do paciente. E do também. paciente, Tem que ter não essa tem? corresponsabilidade. Eu né? entendo Tem. que sim. É. E a gente esbarra em algumas coisas, tem hora que você fala, cara, não dá. É. O profissional aqui ele é tão vítima quanto você. E um outro ponto, Vinícius, a exigência de exames. Então, eu trabalhei para um cardiologista há uns anos atrás e ele com convênio muito barato, então falou, não vou fazer mais exames Por convênio. por convênio, aquele de risco cirúrgico. Sei. E sei lá, se era 200, 300, 400 reais que cobrava e caiu. Ninguém pagava porque o convênio tinha mais meia dúzia de profissional que fazia. É. Aí ele voltou para Por convênio. a prateleira. Entendeu? Voltou para a prateleira, aí você tem que começar a trabalhar com a luz apagada. Porque não há lá, Não vai a conta pagar não a fecha. conta. É. Pá. A cadeia. Passado ali pouquinho tempo, soltou um risco cirúrgico baixo, uma pessoa faleceu. Na hora que falece, a família vai pegar todo mundo que passou. Opa. Até o Alguém médico. é culpado, Opa. né? Alguém é culpado. Alguém não viu alguma coisa. É. Fizeram uma avaliação jurídica com algum advogado e falou, ó, a falha é do cara que cardiologista. autorizou. Porque não podia autorizar. Por isso, por aquilo. E ele respondeu o processo. E aí vamos pensar o seguinte, qual que é o grau de responsabilidade? O nosso profissional médico, ele sabe que se ele laudar alguma coisa
isso vai voltar nele? Ah, porque eu só falei que podia operar, eu não operei. É a mesma coisa. É a mesma É responsabilidade. a mesma responsabilidade. Porque se eu falo pra você, Vini, você pode fazer isso. Eu não tô, Não tem risco. eu Pode não ir. tô te colocando livre de riscos. E se você tem algum problema com o que eu te falei, eu tenho que ser responsabilizado. Ah, mas eu não concordo. Vamos brigar, vamos defender? Vamos fazer tudo. Mas nós temos que provar na justiça que você não agiu errado. Eu consigo provar? Porque a pessoa tem uma falha no coração e você falou que ele podia operar. Você usou o laudo de outra pessoa errado? Ou você não fez direito? Ou a máquina era ruim? Ou você estava com sono? Não sei. Qualquer coisa que seja justificativa. Você assinou. Laudo errado. É a mesma coisa de laudo de exames, né? O pessoal lá, É a mesma radiologista, até a parte de cardio também tem vários exames. O pessoal lauda, esquece uma palavra, esquece um detalhe. Às vezes isso implica num No tratamento resultado, diferente. né? Ué. Ah, o cara tá no pronto-socorro, chegou lá, suspeita de apendicite. Ah, não tem apendicite. Eu vi lá, só que aí ele confundiu o exame, viu de outro, Sim. laudou. O sim cara e o vai não pra mudou casa, tudo, né? complicou, morreu, porque não laudou o exame errado. E aí, né? E Tinha que a aí? culpa? É do cara? Não, olha lá, já tinha Exatamente. apendicite lá, você não viu. Talvez é mais difícil você chegar nesse profissional. O cara tá lá no pronto-socorro, fez isso toda uma movimentação de noite, talvez é mais difícil. Mas um risco cirúrgico, esse você levou eletivo, junto. né? Você teve tempo pra ver, Você né? teve tempo pra ver. É. Aí você concorda que a penalidade é diferente? Uhum. E você, em tese, só faz aquilo. O médico, o cardiologista, do Rio, Especialista, ele né? só faz aquilo. A máquina dele é só aquilo. Uhum. Então, isso nós temos que zelar. Há uns anos atrás, a prefeitura, não sei se de Catalão ou de Pires do Rio, só aceitava o médico fazer um plantão a cada 2 ou 3 dias. Porque tava médico fazendo plantão assim, Corrido. 24 horas, dormia 15 minutos, 24 Como horas. eu já fiz muito. Já, eu fazia 60 a 72 horas direto. Você entendeu? Loucura, você né? concorda Hoje eu que- vejo, cara, que loucura. Não, e outra coisa, você era Nossa. no meio, do meio pro fim, você era um cadáver dando plantão. Era. Não, era isso aqui, ó. Cafezinho do lado e E pau na máquina. recém-formado, né? Você tem coragem Você tem e energia. É Justamente. duas coisas que é perigoso, né? Coragem e energia. Velozes e furiosos. Veloz né? e furioso. Vou, dou conta. Ah, Vou, pega, dou pega, conta pega. e faço, e não sei o quê. E graças a Deus não aconteceu nada. Graças a mas Deus. poderia acontecer O uma risco é série de maior. coisas. O risco é Porque maior. você tá com a sua inteligência comprometida. Tá. Já Você tem tá com o estudos seu disso. julgamento Tem comprometido. estudos com isso já. E uma prefeitura pequena, ela não tem alçada para trazer 20 médicos. Então vai ficando aí, ó. Vai Eu ficando. preciso ter alguém. Não, eu não vou pagar deslocamento. Dorme aí, dorme aí, dorme aí, dorme aí. E de dorme aí, dorme aí, dorme aí, o cara fica lá uma semana. E isso foi vetado por quê? O Ministério Público. Falou, ó, deixa eu te falar. Dá problema. O médico trabalhou 12 horas, ele só pode voltar depois de 2 dias. 24 horas, né? 24, é. Você pode voltar só depois de 2 dias. Ah, mas ele vai dar plantão em outra cidade. É outro problema. Ele tá assumindo Ele isso. vai assumir. Eu não posso, como município, assumir isso. Contratar ele mais que isso. Você entendeu? Eu vou te colocar lá 72 horas sentado na cadeira. Você não pode tomar nem banho. É. Eu que tô puxando pra mim. Qual gestor de saúde vai fazer isso? Nenhum. Claro, que tiver consciência. É. Nenhum. Então, hoje, você não vai conseguir mais essas loucuras. Você pode conseguir fazer nisso. Em cidades vizinhas ou em hospitais vizinhos. Mas no em mesmo um local. lugar você não faz mais. Por quê? Problema teve. E dos mais variados. E é o mesmo problema que você tinha de motorista, que tocava 16 horas, 18 horas, 20 horas dirigindo. Caminhoneiro, né? É, ué. É a mesma Motorista de coisa. ônibus. Você fala, cara, um caminhão desse cruza com o seu carro, Deus me Acabou. livre, acontece um negócio, passa em cima, não dá nem notícia. Então, hoje não pode mais. A lei do motorista é uma lei Mudou ruim também. para o negócio, mas ela é boa para a sobrevivência Pra segurança, do motorista. é. Então, a lei ela vem travar muita coisa por conta de falta de maturidade das pessoas. Uhum. Então, se o profissional não enxerga que está errado, eu vou lá e escrevo que está errado. Pronto. Aí fica intransponível. Ferir isso aqui? Vou responder. Então, essa consciência global é que eu acho que falta. Falta até nos gestores de saúde. É, a maioria... Porque a maioria dos diretores de saúde nem são da área de saúde, às vezes, né? O cara não tem noção nenhuma. É um cara administrador de empresa, colocou ele lá. Falou, pô, mas qual que é a sua experiência na saúde? Vinícius, se você for pensar que o hospital é uma empresa, nem precisaria ser, tá? Nem precisaria ser pensando o seguinte, empresa. Empresa é o quê? Venda, recebimento, pagamento. Agora, o produto que um hospital vende, ele é um produto ímpar. É. Aí você tem que trazer alguém que tem conhecimento.
Não necessariamente um médico, mas hoje você tem cursos de administração de hospital. Gestão de saúde. Por quê? É uma gestão muito especial. Hoje você tem cursos de gestão de enfermagem. Por quê? É uma gestão de pessoas que é num ambiente muito mais sensível do que um gestor de uma operadora de call center, ou um gestor de operador de chão de fábrica, ou de uma transportadora, que no conceito máximo é a mesma coisa, mas no mínimo é muito diferente. E hoje você tem curso de direito médico. Então, eu tenho vários colegas da área do direito Estão dando aula que dão aula sobre direito médico. Mas aí o médico tem que fazer um curso disso, porque na medicina não tem esse curso. E nem vai ter. Não. E você tem hoje corretoras de seguro focadas na responsabilidade civil dos profissionais liberais. Que vai ter médico, advogado, e aí por aí vai. Mas é por quê? Porque hoje exige um maior grau de responsabilidade e um maior grau de conhecimento para você atender a necessidade especial. Então, se a gente vai para a linha geral, provavelmente você vai ficar um pouco deficitário. É complexo. E aí, voltando, no meio de tudo isso aí, eu tô vendo que tem uma questão muito importante que falha muito, eu vejo na maioria dos médicos, que é a comunicação com o paciente, né? Que a gente já citou. O cara não consegue explicar a situação para o paciente dele. E aí, como toda a relação do dia a dia entre todas as profissões, uma conversa mal feita estraga negócios, desdobra bem mal. Desdobra bem mal, né? Isso aí já é uma característica de gestão de pessoas, né? A pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento de pessoas para poder fazer isso. E aí eu tava lembrando aqui que assim, eu conheço vários, mas vários médicos que não conseguem, acho que ele não consegue conversar nem ele com o espelho. Entendi. Ele tem uma dificuldade de comunicação que a pessoa tem que desenvolver. E aí antigamente isso era até legal. Não, o cara não conversa, mas ele vai lá e faz. Ele é aquele cara mais truculento, ele entrega, mas ele é truculento, mas ele é bom. Então, assim, hoje isso acabou, né? Não pode. E aí, até recentemente, um amigo meu fez um procedimento aí cirúrgico, eletivo, né? Um procedimento de coluna aí. Deu uma baita de uma complicação. O médico não conversou direito o que podia ter acontecido. Quando deu a complicação, sumiu. Só falou assim, não, tá tudo bem, vai melhorar. Tá tudo bem, vai melhorar. E só ficava nisso. Aí a esposa liga, não, mas não tá bem, ele não tá andando, não sei o quê. Blá, blá. Não, é isso mesmo. Então, assim, a falta de suporte que ele deu poderia... Eles não fizeram nada porque depois eles procuraram outro profissional. Mas poderia ter ocasionado um problema para esse médico jurídico enorme, porque por uma simples falta de comunicação, falta de contratos, processos jurídicos, que poderia ter evitado tudo isso. Então, eu tô lembrando aqui, mas todo dia tem um caso, assim, é impressionante. Vinícius, eu tenho vários amigos que são advogados de plano de saúde, tá? Então, o que a gente vê muito? E o plano de saúde, nesse ponto, quem puder ter é muito válido, porque ele te ajuda a ter um atendimento melhor. Então, você vai dar entrada num tratamento de alguma coisa. Ele vai assim, você tem que saber do seu médico se isso é pertinente. Então, eu trabalhei para um rapaz, não é tão rapaz mais, mas um senhor, que foi fazer um tratamento de pulmão. E quando o médico dele recomendou o tratamento, a operadora de saúde falou o seguinte, vamos pensar em mais 3 alternativas e quero reunir com o seu médico. E vou trazer o meu médico para eles discutirem uma solução talvez um pouco mais inteligente. Então, você cria uma junta médica para dessa solução. Então, isso também é um ponto que eu acho bacana. Mas a falha na orientação médica, eu acho que ela é muito grande. E a gente, como pessoas que têm um pouco de conhecimento, ficamos aquém de uma qualidade de explicação. Você esperava mais, né? Você fala assim, esperava mais. Me fala mais um pouco, porque eu sou uma pessoa de tomar decisão muito fácil. Sim e não, para mim, é muito tranquilo. Mas eu quero estar munido pro não e pro sim. E numa situação como essa do seu amigo, não é para doer. Você tomou analgésico é para parar de doer. Não, vai melhorar semana que vem, vai melhorar o mês que vem. Eu acho que não é bem assim. Mas eu vejo que o profissional da saúde, do modo geral, ele ainda é muito pouco maduro para entender que ele é um profissional. Exato. Para ter esse grau de esclarecimento, esse grau de talento. Eu vejo hoje que você vê muito pouco problema no médico que cuida de criança. O médico de criança, ele é um médico que ele tem que ter mais uma leitura. Ele consegue conectar melhor. Isso é verdade. E o médico muito cirúrgico, ele já é um médico mais turrão. Mais difícil você falar. Até para ele aceitar que ele tem que se defender, já é um médico mais difícil.
Então, acho que também essa aula para medicina também não era ruim. É, Essa de comunicação principalmente pessoal. para cirúrgicas, né? E Sim. é justamente nessas áreas que o pessoal é mais fechado, né? É Sim. impressionante. E não é um negócio. O mecânico do seu carro pode ser fechado, porque você não quer saber de nada e não vai sentir nada, mas o médico mecânico não do seu pode. corpo não pode. Não pode. Então, essa falha ela é presente. E ela desemboca em muita demanda judicial. Se ele me falasse que eu não podia tomar, eu não tomava. Se ele me falasse que eu não podia fazer, eu não fazia. Porque quando a gente procura um profissional, é para seguir o que ele fala. Então, você vai no nutricionista, Tá a cartilha lá. eu só falo assim, me fala o que eu não posso fazer. O que eu posso, eu acho que eu já sei, né? Mas me fala o que eu não posso fazer para não falhar. Ah, não pode isso, não pode aquilo. E a profissão, do modo geral, eu acho que o ponto sensível de explicar é isso. E se ele não dá uma recomendação bem dada, mas tá lá na cartilha. Esquece cartilha. Ninguém vai ler isso. O seu papel é falar o que tá na cartilha. O cuidadoso vai ler, ele vai ter 2 vezes a informação. Mas se você é o doutor do assunto, você que tem que passar essa informação e a segurança. E aí é aquilo que eu te falei, eu acho que as assessorias que acompanham o profissional da saúde às vezes não são tão bem tratadas no aspecto de conhecimento. Eu vejo que a maioria é uma receita de bolo, né? Sim. Ah, é médico? É isso aqui, ó. Pá. Ah, é dentista? É isso aqui. Só que cada um é de um jeito, né? Cada subespecialidade é de um jeito, cada médico é de um jeito. Aí não fica uma coisa personalizada e o cara faz de qualquer jeito. E o de qualquer jeito serve para 50%. Então ele erra só 50%. Você entendeu? A margem de erro dele ainda é muito baixa. E como ele não perde paciente, porque entra um, entra outro, sai um, entra outro, financeiramente não impacta. Mas eu acho que não precisa deixar impactar. Eu acho que se trouxer alguns aconselhamentos, não perde. Mas o médico que a gente vê que não tem esse talento de fala, ele está se prejudicando. Vai chegar num ponto que ele não vai conseguir. A sociedade caminha para muito mais esclarecimento Sim. do que imposição. No aspecto, toma isso, faz, eu vou tomar isso por quê? É muito mais Pra quê? habilidades comportamentais do que técnica hoje, né? Justamente. É, Até cara. porque a internet hoje te responde tudo. Acabou. Você põe no Google lá, você... Acabou. Você pega a IA e ela dá aula pra gente Dá do aula. assunto que a gente É, fez a tem- vida inteira. Tem IA que tá acertando mais que médico com as questões. Eu tava Impressionante. conversando com um amigo agora em Brasília e ele brincou e ele é da área de tecnologia. E ele falou que tá assistindo aquela série House. Ah, E, você vê, a pessoa tá à toa é diferente. É, né? Eu tava o- brincando com ele, você tá à toa demais. o dia dele tem mais que 24 Ele horas. tá revendo o Dr. House e quando chega o caso, ele digita na IA. O que é isso. Sintoma para ver se o diagnóstico da IA tá sendo semelhante ao Dr. House. E tá acertando. Quase tudo. A gente Olha aí. tava em Brasília, antes de ontem, eu vou, Léo, é de rir. Impressionante. Uma série gravada, sei lá quantos anos atrás, que não é uma série nova, né? Acho que tem uns 20 anos, né? 20. Deve ter de uns 10, 15, eu tenho certeza. Ah. Ele falou assim, é muito próximo o diagnóstico. Então, ou seja, utilizaram a inteligência muito forte para a elaboração do programa para não errar. Então, trouxe sintomas da vida real para fazer toda a minissérie e ele brincando e falando. Falou assim, ó, então, eu tô impressionado, eu tô gostando mais da IA agora Do que eu gostava antes. É. Porque ela tá se revelando uma ferramenta muito forte. Então, assim, até aí eu acho que já é uma questão de se levar em consideração, porque se você não souber muito do que você fala, você vai estar em xeque toda hora. Que os pacientes estão munidos de informação, né? Claro. Mas você eu digita. joguei no Google, no inteligência artificial, falou que eu tinha que ter feito isso aqui, por que não fez? Aí a internet Acabou. te dá uma munição no tamanho. É. A internet traz propriedades talvez não tão verdadeiras, mas são propriedades. E isso desafia processo, isso desafia custo, isso desafia aborrecimento. Porque, Vinícius, nós temos que lembrar que o profissional da saúde também sofre a sequela de um processo. Porque quando a gente fala que alguém processou alguém, parece que só quem processou que foi lesado. É. Mas eu trabalhei para alguns profissionais que ficaram realmente incomodados de serem processados. Falei, não, mas eu fiz tudo do certo. melhor. É. Eu me entreguei ao máximo para essa questão e eu estou sendo processado por isso e se sentiram injustiçados. E 2 deles, que eu acompanhei muito, que são nossos amigos, buscaram um psicólogo. Você vê assim, não é uma coisa tão simples. Não. E Pô, isso, o poxa. pessoal esquece que ainda está no Brasil, né? Que é mais complexa ainda a parte jurídica do que... Justamente. Então, tem que se observar uma série de questões que muitas vezes são deixadas de lado. Isso é ruim porque
Isso eu falo porque eu tenho, da minha geração e da geração que eu vejo, principalmente dos mais antigos. O pessoal forma, eles vão trabalhar, já sai louco para trabalhar, aí abre um CNPJ, o cara vira uma empresa, ou às vezes ele por si só vira uma empresa, mas o comportamento dele não é de uma empresa. Então ele não tem esse pensamento jurídico, não tem um pensamento tributário. Não tem essa pensamento... roupagem, Não né? tem, o cara só quer lá atender, passar medicamento, fazer uma cirurgia e tchau. Mas, cara, agora você é uma empresa. Opa. Pensa como uma empresa agora. Isso eu falo pra Seja todo uma mundo. empresa, né? Seja uma empresa, Seja senão uma você vai tomar. Vai tomar e grande. Porque as três coisas que quebram um profissional, pelo menos na área da saúde, né? A parte tributária, a parte trabalhista e a parte de direito médico. Isso aí, os processos. Isso aí, se o cara for tomando um processo de cada, ele quebra. Vinícius, E ele não sabe disso. o que é o ponto? Você não tem número. Porque o problema da responsabilidade civil é essa. Você fala assim, quanto que custa uma vida? Na Justiça do Trabalho, acidente de trabalho, você ainda tem uma tabelagem lá, que o cara ia viver tantos anos, ia produzir tanto, tem um salário, papapá. No direito civil, você não tem. E vai ter umas questões que as pessoas não observam, até por desconhecimento. Por exemplo, vai te entrevistar. Vinícius, tá, você é casado? Sou. Você tem filho? Tem. Quantos filhos você tem? Qual que é a idade dos seus filhos? Porque isso tudo leva em consideração. Porque quando você vai fazer o seguro do seu carro, você já viu? É casado? Quem que é o condutor? Quem é o condutor principal? O carro fica na sombra? Fica. Tem portão? Tem. Nenhuma pergunta é à toa. Aí na hora do médico atender o paciente, você é de Uberlândia? Sou. Tá bom, vem pra cá. Acabou. Entra. É a única pergunta que o cara faz. Não sabe se o cara é casado, se o cara tem filho, se o cara não tem filho. Você não precisa de entrar no fundo de outras orientações. Mas o que te dá responsabilidade, você tem que saber. Porque uma pessoa que falece com 3 filhos é uma coisa. Uma pessoa que falece sem filhos é outra coisa. Uma pessoa com um filho de 10 anos é uma coisa. Uma pessoa com um filho de 30 anos é outra coisa. Léo, então a gente tem que fazer entrevista de tudo? Se puder fazer, é o ideal. Até para você conhecer quem está do outro lado da mesa. Exatamente. Não traria prejuízo nenhum pro seu negócio. Criar conexão com o Era seu paciente. 5 minutos a mais, você ia saber até o sabor do macarrão que ele gosta. E não traz prejuízo. Mas isso falta. Até para mensurar essa questão até onde vai chegar a sua responsabilidade civil. Porque esses 3 pontos que você falou, o único que você vai conseguir mensurar é o tributário. O resto é uma carta virada. Você só vai saber lá na frente. Mas hoje você observa o quê? Com a questão da pejotização, que alcançou todas as esferas, e o TST regularizou que a terceirização é legal, e que eu também acho que é legal, tá? Eu não acho que tem falha nenhuma nisso. Mas você tem que saber quem você está terceirizando. Porque, claro que não é um assunto nosso, mas só para ter um espaço nisso, eu trabalhei para vários hospitais que tinham uma nota fiscal de padaria do cara que era da cirurgia. Ah, não, minha prima tem uma nota fiscal, meu CNPJ não está aberto ainda, eu posso trazer uma nota fiscal disso? Pode, não, que é isso. Aqui nós somos tudo amigos, não tem problema nenhum. Se for uma nota só, talvez até não tenha mesmo. Passa, né? O duro é que não são uma, são 12. Todo dia. E isso vai trazendo problema, porque a hora que eu vou explicar para um juiz que a confeitaria Dona Cecília é que fez a cirurgia, eu não tenho explicação. E joga todo mundo na vala. Então vamos contratar um fisioterapeuta? Tá. Ah, mas ele é pessoa jurídica. Ok. Mas o KNAI dele é de fisioterapia? Exatamente. Não, é de consultoria de livros, então. Então ele tem que abrir um de fisioterapia, porque de consultoria de livros ele não pode vir aqui fazer fisioterapia. Então, isso é um outro ponto, porque a hora que a pessoa recebe a nota, tá lá, Vinícius Carlesco, CNPJ tal. Tá, mas o que é o objeto social desse Vinícius aqui? O que essa empresa presta? Que serviço que ele faz? Ah, mas se eu tiver que fazer isso tudo, eu tô pedido. Não, você não tá pedido, você tem que ter alguém que faz. Eu não vou pedir pro cirurgião largar de operar para ir lá pro balcão ver isso. Mas ele tem que ter alguém vendo. Ou de tempos em tempos, a parte jurídica, se eu converso mal, de tempo em tempo, a prevenção jurídica, ela é igual uma prevenção cardiológica, né? Então, o cara que é diabético, hipertenso, você falou, vamos controlar isso aí, cara, porque pode dar problema. De 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, alguma coisa assim. Faz um check-up de tanto tempo, porque no dia que infartar e você der problema, vai ser complicado, às vezes, reverter. A mesma coisa a parte jurídica, por isso que é o assunto, eu fiz questão de trazer esse assunto, que justamente é isso. O médico tem que contratar profissionais igual você para fazer uma análise jurídica
e falar, ó, seu risco é aqui, vamos corrigir aqui. Porque no dia que deu problema, aí é difícil corrigir. Aí já tá aceso o problema. E aí você cobra um valor de sua consultoria. O valor é tanto. Os caras, pô, mas que não sei o que. Cara, é um valor assim barato, perto do que você tá economizando. É zero perto do problema. E o pessoal não pensa, Tom, mas se isso aqui vai me evitar eu tomar tantos mil de processo, então vale a pena eu pagar. Então o pessoal não tem essa noção. Vinícius, mas o nosso empresário, falando que o médico não deixa de ser um empresário, ele é um empresário muito pouco maduro. Em 2008, eu fiz um curso na Inglaterra, Direito Societário, e um curso muito mais amplo do que a gente vê hoje. Hoje, no Brasil, nós podemos falar que está quase empatando. 2008, tá? E já trazia a questão de governança corporativa. Olha aí. Então, você vê, é um conceito que a gente está vendo aqui agora. Tá se falando muito, né? Em 2008 já era o assunto naquela época. E quando nós trouxemos isso para o Brasil... Era um assunto até difícil de você conversar. Porque você ia conversar numa empresa, o cara fala assim, é importante, mas a gente faz depois. Hoje, você vai pegar numa estatística baixa, 5% das empresas têm acordo de acionista. 5% é zero, não é? Não é ninguém. Não é ninguém, não faz conta. Ou o cara tem um do Google. O Ctrl-C, Ctrl-V Ctrl-C, Ctrl-V. E eu te trago um exemplo muito forte disso, que um cliente que a gente atende tem um contrato de sócios, que eu acho que ele nunca nem leu, entrou na internet, baixou e assinou. E tem uma cláusula nesse contrato de sócio, que ele e os sócios dele fizeram, que tem uma câmara arbitral, que custa 85 mil para você abrir um processo na câmara arbitral, nessa câmara arbitral. E quando nós vamos conversar, porque agora ele está em litígio com o sócio, quem que pôs essa cláusula? Não, fui eu. Falei, mas de onde você tirou essa necessidade? Não, porque eu vi o contrato do hospital XYZ lá de São Paulo. Fiz igual. E fiz igual. Ou seja, na referência eu tô top. Falei, então, mas você entendeu que a solução dele é uma tomada 220, a sua solução é uma tomada 110? E não aplica para todo mundo? Então isso você também esbarra muito. Porque o profissional que te assessora, vamos pensar, ele não amplia nessa chegada. E você vendo a evolução de fusões, aquisições desses grandes grupos de saúde crescendo e crescendo e crescendo. Por quê? Porque ele chega numa estrutura dessa, não tem nada. Fala, cara, isso aqui a gente compra. Isso tem governança, não tem nada. Paga o cara barato tem marca e ponto. Mais nada. Mais nada. Então, até pensando como empresário médico, tem que pensar diferente. Tem. Que a partir do momento que você apresenta a sua empresa com envergadura de um acordo de sócio, de uma estrutura de governança, de uma estrutura de compliance, de uma estrutura toda formada como uma empresa, o médico pode morrer que ela continua andando. E a medicina, do modo geral, o médico não pode morrer, porque se morrer, acabou a medicina. A medicina é ele. O vendedor de hora, né? O maior vendedor de hora que existe. Horista. E isso tem que mexer. Por quê? Onde os Estados Unidos estão na nossa frente muito, e o Reino Unido também, é nisso. Claro que lá tem uma legislação um pouco mais flexível que vive a legislação do costume, que é um pouco diferente daqui. Mas não deixa de ser tão relevante. E se você trouxer essa realidade para cá, você tem que redesenhar grande parte da medicina. Mas não só da medicina, do empresariado do modo geral. Nós estamos falando da medicina, mas isso vai aplicar para todas as áreas. Porque o nosso empresário, ele é o empresário amador. Ele ganhou dinheiro, ele ficou rico, ele deu certo, mas ele é amador. Ele foi indo sem ter noção do que Entendeu? estava acontecendo. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele estava abrindo e fechando, abrindo e fechando. Capotando, levantando, capotando e foi. E muitas das vezes você fala assim, por que você tem esse KNAI? Não, o dia que eu liguei pro contador, ele perguntou se eu ia ser representante, se eu ia ser hospital, e eu sou representante também, aí eu pus. Então, assim, as pessoas não conhecem do próprio negócio. É outra falha que a gente tem que tentar... Que é uma coisa que nos Estados Unidos já é muito consolidada. A judicialização da medicina lá é qualquer coisinha já é... Então, os médicos lá estão muito cientes desse problema. Né? É diferente daqui, que o pessoal ainda está voando. Mas você assina 60 papéis antes de você pegar na mão do médico. Lá, né? Justo. E a seguradora tá todo mundo em cima. Então, o médico tem todo um protocolo da seguradora para poder fazer uma cirurgia no Vinícius. E a medicina mais cara do mundo tá nos Estados Unidos, você também sabe disso. Por isso, né? Isso. Eles já embute um preço do processo no seu procedimento. Acabou. Então, deixa eu te falar. O advogado já tá pago, o contador já tá pago, todo mundo já tá pago nessa cirurgia aqui. Você pode morrer, não tem problema não. Por quê? Custo operacional. Exato.
maduro e compreendido todas as fases do negócio. Isso é um exemplo. A gente faz muito pouco isso, né? Mas a gente, de vez em quando, faz. Por exemplo, um caso, falando de transplante capilar. O cara já foi em várias clínicas, já fez 2, 3 transplantes, ficou horrível em outro lugar. Chega lá com problema emocional, com cabelo tudo bagunçado, fio até no meio da testa. Aí ele chega lá para nós para tentar corrigir. Uhum. Aí eu já falo ó, o preço dele é no mínimo o dobro ou o triplo que você tá cobrando. O risco judicial dele... Porque se um cara fala processo, meu cabelo tá ruim, quem que é o culpado nesse processo todo? Então vamos incluir o risco jurídico nesse valor. Fazer é mais fácil que desamassar, não é? Que é isso aí? Então, é uma brincadeira que a gente faz. Amassar é mais fácil que desamassar. Desamassar é muito mais difícil. Então, se você tá desamassando, cobra para desamassar. Você não pode cobrar. É um risco jurídico. Você não pode cobrar. Mas nós vamos entrar num outro assunto que eu vou te propor agora, que é o seguinte. Bora. Custo. Quanto que custa uma cirurgia? Ah, não, mas eu cobro X mil porque o fulano cobra X mil. Mas você conhece o custo dele? A gente fala muito em vários segmentos, e eu trago uma pessoa, depois se você quiser falar de custo, que é um cara que eu sou fã, chama Afonso, e nós conversamos muito sobre isso. Por que sua consulta custa R$200, custa R$400? Da onde você tirou esse número? Não, porque eu sou bacana e eu cobro R$400. Tá, mas R$400 paga a estrutura? Paga a sua hora? Qual que é o paga a sua hora? Qual que é o seu custo hora aqui? Justamente. Não sei. Não, mas eu tava lendo que a tabela... Esquece tabela, nós estamos conversando de outro nível de profissional. Nós não trabalhamos com tabela. Quanto que é a sua hora? Quanto que é a sua hora pelo endereço que você tá? Quanto que é a sua hora pelo profissional que você é? Quanto que é essa hora pelo seguro que você tem? Quanto que é a sua hora pelo equipamento que você usa? O profissional da saúde não sabe orçar. Nada. Então você vai numa clínica odontológica, o cara não sabe orçar. Você vai numa clínica jurídica, o cara não sabe orçar. Ele, não, sua roupa é bonita, eu te cobro 10 mil. Então se eu viesse de camiseta, era 8. Ou era 6. Porque tá cobrando nisso. Então, o centro de custo é um número muito importante. E o empresariado, de novo, não sabe. Não sabe, porque é tabelar. Não, do fulano é assim, do fulano é assim. Então tem que ficar na Você pode tabelar estacionamento. Estacionamento, tudo bem. É área parada por hora, tudo bem. O serviço é exatamente igual, Justamente. Agora, você pega uma cirurgia capilar. Eu te falo que eu fiz com a sua esposa. Dura 6, 8, 12, 15, 17, 20 horas. Você está cobrando 1.000 a hora, 2.000 a hora. Se cobrar menos, trabalhar menos. Você entendeu? Tem que ter um coeficiente que justifica um número lá na frente para ter rentabilidade. Senão chega no final lá, o cara olha o lucro operacional. Mas cadê o dinheiro? Eu cobrava tanto. Nossa, mas eu cobrei tanto, ficou tanto caro, faturamos tanto e não sobrou nada. Aí confunde faturamento com lucro, né? E aí nós estamos faturando alto, mas quanto lucrou? Mas 5%. E eu ouvi de um professor que o importante é sobrar, não é entrar. Quanto que sobra? Entrar não faz diferença. E voltando naquela linha do Abílio Diniz que você falou, que eu sou um grande admirador e uma perda sem tamanho para a humanidade, ele trouxe várias lições empresariais nessa leitura de contratos. Porque hoje, Vinícius, o que daria de trabalho para fazer um contrato, se você for cobrar, é altíssimo. Mas você precisa ter o envolvimento do cliente. Porque eu, para entender a sua clínica, eu tenho que conversar com você. E aonde a gente esbarra? Faz o que você tem de prática e me manda. Se eu te mandar, você vai ler? Não vai. Não vai. Não é a sua praia. Então, o que eu preciso? Eu preciso de te entrevistar. Nisso, o que você faz? Faço isso. Quanto mais rica a sua fala, mais rico o seu contrato. Então, muita clínica sofisticou o contrato, por quê? Dedicou tempo a isso. Muito profissional ampliou o seu material pré-cirúrgico, porque dedicou tempo a isso. E isso não é funcionário, isso não é secretário, isso não é gerente, isso é o autor da obra. O que faz. Se ele não se dispuser a isso, ele nunca vai corrigir essa falha. Essa curva, ele tem que participar dela. E não adianta trabalhar com modelo. A clínica da Thalita é uma, a clínica do João é outra. Mas os dois fazem a mesma coisa. Na medicina pode até ser a mesma coisa, mas no bastidor dia a dia, é outra conversa. É outra coisa. Que pouca gente entende isso aí. Pouca gente entende e quer se debruçar nisso. Nós vamos propor um assunto aí? Não, era esse assunto. Era esse assunto. Tá. Aí, só pegando um gancho aqui, que a gente falou da parte de modernidade, inteligência artificial, né? Até fugindo um pouco aqui do nosso cronograma. Veio na minha cabeça aqui a questão da judicialização, principalmente do médico hoje fazendo propaganda
Instagram, né? Mídias digitais. Você tá pegando muito caso desse tipo? Porque hoje, assim, tem um médico que faz a coisa certinha e tem um cara que dança no TikTok, né? E aí são espectros de análise até diferentes. O cara com um Sim. paciente dança com o outro. Então, assim, tá pegando muito caso, assim, de judicialização do marketing digital. Então, você tem muito procedimento perante o conselho, É. tá? Por quê? Porque o cara tá, assim, ele tá exagerando no marketing. Porque a medicina, ela ainda admite uma espécie de marketing. O direito não admite espécie nenhuma. Então, no direito, você vai ver muito mais briga nessa linha. Recentemente teve uma coisa no shopping em Goiânia, perfil de Instagram de advogados aí. Não pode. Alugando, por exemplo, alugando não pode, avião. não pode sabe? pôr outdoor, por Não exemplo. pode pôr outdoor. Então, o marketing na advocacia ele é muito enxuto. Aham. Na medicina, ele é um pouco mais extenso. Mas você não pode ter a propaganda enganosa. Então, a propaganda enganosa é que nasce o problema. Tá? Então, o Código de Defesa do Consumidor fala o quê? Você, como prestador de serviço, você pode falar o que você faz. Mas tem que entregar. Mas você tem que entregar. É. Então, assim, eu faço a cirurgia sem dor. Você está preparado para fazer uma cirurgia sem dor? Porque se tiver dor, alguém vai te processar. Ah, meus resultados são 100%. Peraí. 100%. É 100% não é mesmo? muito, não. É. Vamos pensar em 90%? É. Por quê? Porque existe uma proposta de entrega. Então, vou te dar um exemplo que você vai lembrar nas Casas Bahia, que fez uma propaganda que você quer pagar quanto? Quando eu te dou essa leitura, eu estou assinando um contrato verbal com você. Você quer pagar quanto? Você chega lá, não, essa televisão que era R$5. Eu quero nela. pagar ela R$5 por mês. É. Ah, mas você que abriu o assunto, não fui eu. Então, a medicina tem a mesma coisa. Então, eu te opero e você recupera em 3 dias. Vai, 3 de 1, processo. Opero sem dor, doeu, processo. Então, tem que ser cuidadoso. O problema é o quê? O Conselho da Medicina não tem braço para ficar no Instagram. Fiscalizando todo mundo. Mandando né? mensagem. Fala, cara, larga de mentira. É. Quem que tem que ser o fiscal disso? O paciente. Mas o paciente tem que querer contratar. É. Porque quem paga toda essa conta no fim da conta é o paciente. Então, se o paciente não tiver esse grau de exigência, é aquilo que nós falamos. Sai o vendedor de sonho e o comprador de sonho. E se os dois encontrar, dá negócio. Dá negócio. Dá negócio. Então, tem muita reclamação da propaganda enganosa. Mas não chega a desafiar um processo judicial ainda, porque, pelo menos nos casos que eu trabalhei, os que eu trabalho eu não deixo fazer essas bobagens. Então, há um tempo atrás, a gente vinha conhecendo as campanhas de publicidade dos profissionais, mas divulgando trabalho. Então, ó, fizemos a cirurgia. Aconteceu Depois isso. da Lei Geral de Proteção de Dados, tudo ficou muito mais sensível, então você não pode falar muita coisa. E outra coisa, você quer fazer um marketing? Opera um artista. Que tem uma cláusula de liberação de imagem. Justamente. E tal. Você explora isso. Porque se você quiser uma mídia, mídia é isso. Não é operar o Léo. O Léo não vai dar mídia. Ah, mas eu vou pegar o caso do Léo. Tudo bem, mas o Léo nunca vai dar uma mídia que vai dar o Cristiano Ronaldo. Então, eu acho que o profissional ele pode estruturar melhor essa comunicação. Mas a comunicação do TikTok, ela tem sido objeto de muita discussão perante o conselho. E provavelmente um ou outro pode ser, que na minha mão não chegou, porque eu tento não atender esse tipo de gente, de Ministério Público, por conta de PROCON e alguma coisa assim. Mas a medicina, ela virou uma mercadoria. E a gente tem que voltar ela para um produto de verdade. Que é lidar com o ser humano, né? Nossa. E é uma coisa muito louvável e muito séria. É. E não pode estar no TikTok, você concorda? Não, pelo amor de Deus, fazendo dancinha. Tem gente até colocando fantasia, cara. É impressionante. Depois Renatão, você vai, depois O que você vai tá olhar. acontecendo com o mundo, Renatão? Vai olhar depois do direito aí, você chora. Também tem? É. E aqui, ó, Horrível. o algoritmo Mesma estamos jogando só os da parte de saúde, né? Não. Eu vou ver o de Não veja não que você vai frustrar, entendeu? Porque assim, sentar e chorar. virou um tanto de gente com óculos escuros e carro importado e carro velho. conversível. Você fala, cara, esse cara não é advogado, isso é modelo. É. Isso nunca foi num fórum. Porque se você for com tudo aquele arsenal de coisa no fórum, você nem passa na porta. Falando, não, esse cara é. Não. Esse cara é traficante, não é possível. Justamente, ele é qualquer coisa mesmo advogado. Menos advogado. Então, acho que a mídia digital ela pode ser para te promover o que você faz, suas competências, seu currículo, sua história. Mas essa de dancinha tá por fora. Não, Deus me livre.
Leozão, e agora assim, prática de gestão de risco. O que você acha que os médicos estão, depois que a gente conversou bastante aqui, o que eles podem hoje? Quem está escutando o podcast fala assim, não, então, você escutou o podcast, o que você vai fazer hoje para você mitigar todos os seus riscos e seguir sua vida tranquila agora? Mapear seus riscos. É. Então, assim, uma consultoria jurídica que ela vai envolver a área financeira, a área contábil, a área jurídica e, dependendo da questão, até a área securitária. Trazer um corretor para a mesa também, para mapear os riscos. E conhecer o do próprio negócio. Porque o que eu vejo muito, Vinícius, mas muito de verdade, o profissional não conhece o próprio negócio. Então, ele conhecer o negócio, ele saber o que é o negócio dele, para mapear riscos. Então, o primeiro passo seria o quê? Mapear risco. Mapeou risco, a solução a gente traz. Não tem problema. Muda procedimento, introduz procedimento, melhora o procedimento, mas o mapear o risco é o primeiro passo. Para entender o quanto ele está vulnerável. Eu tive uma experiência profissional com um profissional da saúde que estava contratando outras pessoas para agregar produtos no negócio dele. Então, aplicação, não sei o quê, não sei o quê. Quando nós fomos conversar com as pessoas, porque eu, nesse ponto, eu sou muito chato, eu gosto de conversar. Eu falei assim, mas você estudou aonde para fazer isso? Não, eu fiz um curso. Tá bom, um curso aonde? Do YouTube. Quase no YouTube. Entendeu? Aquele de revistinha. Aí você fala assim... Aí eu falo pra você, Vinícius, você vai trazer essa pessoa que estudou pela revistinha para fazer um procedimento no olho do seu paciente, ser um cara gabaritado? O Vinícius tem que saber o risco que ele tá querendo correr. Ah, mas ela é mais barata, então. Mas quanto vai te custar esse mais barato lá na frente? Você tá preparado para ele? Então, esse mapeamento de risco, ele vai envolver os parceiros que estão do seu lado, aonde você está instalado, a forma de alvará que você tem, o seu contrato social, o seu regime societário. Então, tem muita coisinha... Para ser vista, né? Para ser vista. Que o médico não tem a menor noção que existe. Estamos falando outro idioma. Ele não sabe nem o que nós estamos falando. Até tomar o primeiro pau. Vai chegar a cartinha da justiça. Não, e nós falamos da justiça e nós podemos falar da Receita Federal. Exato. Porque nós temos muito profissional da área de saúde que, infelizmente, comercializa recibo. Porque o recibo você declara no imposto de renda, você abate. Então, vamos assim, em vários assuntos tolos, mas todos muito relevantes. Porque vai falar assim, não, mas o que tem? Eu emiti um recibo pro Léo, ele gastou 4 mil, pus 8. Ele pediu, não tem problema. Tem problema. Tem problema. Tudo tem problema. Tá errado, ué. E grande. Mas ninguém nunca viu. Eu falei assim, então, mas não é porque você não... Ninguém te viu matando que você não matou. Às vezes ninguém te viu matar. Mas você matou. E automaticamente você não pode pensar que porque ninguém viu tá certo. Que é o que a gente às vezes escuta. Mas eu faço isso tem 5 anos e ninguém nunca me pegou. Ainda. Assim, então. Isso é uns 5 anos de muita sorte que você teve. É. Mas vai que a sua sorte acabou ano que vem. Aí você tem 5 anos de problema para trás. Ainda mais falando de Receita Federal, né? Justamente. Cara, hoje para burlar alguma coisa é impossível. Vinícius, o certo é mais fácil do que o errado. É. Se você trabalha uma atividade lícita, se você tem um dinheiro lícito, você pensar no errado é porque você é teimoso. É porque você é teimoso. Não, eu gosto de fazer o errado. Tudo bem. É. Eu já ouvi isso de algumas bocas. Não, mas eu gosto de fazer assim. Ok, não tem problema nenhum. Assume o risco. Só que o errado hoje dá muito mais trabalho. O errado hoje é muito mais caro. Porque você ter o advogado que faz o errado, você ter o contador que faz o errado, é muito mais trabalhoso. Porque o errado é personalíssimo. O certo, não. Mas para eu fazer o errado pro Vinícius, eu tenho que desenhar uma coisa, uma luva de 6 dedos que só cabe na mão do Vinícius. E dá muito mais trabalho. E às vezes a pessoa fazer o errado sem saber, explica, mas não justifica. É. Tá? Que acontece muito. Em especial questão de nota fiscal. Eu tenho um consultor que a gente trabalhou junto em várias vezes. E ele falava, Léo, eu parei de ler as notas fiscais que eu recebia, porque senão eu tinha que ligar para todo mundo. Ué. As notas fiscais de compra e venda, desse tipo de coisa, vem muito errado. E ele é consultor disso, ele foi auditor da Receita Federal. E ele criou uma cartilhinha e ele passava para as pessoas, mas ninguém dá bola para isso. Por quê? A hora que você pega uma nota fiscal do supermercado, você vai olhar... Você vai comprar um sabonete que você olhou lá... Ninguém vai dar bola para isso. Mas uma de uma cirurgia que você vai lançar no imposto de renda, você até pode não olhar, mas a Receita Federal vai olhar. Ainda mais quando tem alto valor agregado, né? Que é a maioria das vezes. É.
Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Agora, para a questão do risco, é mapear os riscos primeiro. Identificamos, a gente consegue dar solução para quase tudo. Mas você tem muito profissional que ele atende num endereço e o KNAI dele é apto, mas só que o registro de toda a operação dele está em Brasília. Ah, porque eu abri isso lá em Brasília, vim para Uberlândia, estou aqui. Tá emitindo nota fiscal lá de Brasília no serviço que ele presta aqui. Aí Justamente. deu ruim. Ah, mas isso é comum, viu? Eu sei. Nossa, isso é comum. Eu falo do abri meu quando meio eu de formei, conhecidos. que era lá em São Paulo, e agora eu tô morando aqui em Uberlândia, mas Tô eu mantendo emito igual. em Araraquara, e eu também dou isso, e eu também dou curso, e eu também sou professor, e eu também isso, eu também... Então, eu falei assim, então tá tudo errado. E é aquele errado que ele paga pelo errado, porque não é o errado que ele tá ganhando dinheiro com esse erro. Ele tá perdendo. A tributação existe de qualquer jeito. E às vezes a tributação de ensino ela é melhor do que a de clínica. Prestação de serviço. Entendeu? Mas como é uma coisa que nunca pensou sobre, Nada. nunca nem olhou. Emite a nota. E o problema é que quem paga também não tem esse zelo. Não. É a nota fiscal do Vinícius. Ó. Pronto, acabou. Chega no e-mail lá, tá aqui a nota, tá bom. É essa, acabou. Nem não abre, entra, não lê. Não nada. entra nessa minúcia. É complicado, porque hoje você trabalhar no Brasil ele é muito mais complexo do que só simplesmente entregar um serviço, né? E o médico não entende isso. Isso, assim, hoje o motivo desse podcast, abre o olho. Cara, que você pegou um CRM, você vai trabalhar com o médico, mas tem muito mais contexto para você pensar. E hoje o doutor Leonardo aqui trouxe a parte de direito médico que pode quebrar uma pessoa, acabar com a carreira e complicar a vida de um médico por simples detalhes que não foram prevenidos. Olha aí que, É verdade. que coisa interessante. É o mínimo que dá problema, né? É o mínimo que dá problema. Tem que fazer. A gente faz, né, e pensa em fazer sempre, tem um check-up. A gente faz um check-up tributário, faz um check-up contábil, aí tem o jurídico, que a gente vai tem que ter que conversar depois também pra gente fazer. Porque é um check-up, é igual medicina, você tem que fazer um check-up, cara. Faz um check-up da sua vida financeira. Vinícius, e a empresa, ela vai amadurecendo. Vai mudando Então, de contexto. Tem certos momentos que a gente fala assim, vamos reunir de 6 meses? Pode ser. Mas às vezes 6 meses não vai acontecer nada. No 7 tá do não mesmo acontece jeito, tudo. Então tem que ser uma coisa orgânica. Advogado, contador, é gente pra você conversar toda hora. Não é assim, não. No fim do ano a gente conversa. O fim do ano, às vezes, tá tarde Mudou demais. tudo. E aquele custo que as pessoas enxergam, volta mais uma vez. Quando você vai fazer um orçamento, insere o custo de advogado. É mais X reais. Que na conta não faz diferença. Na verdade, economiza o problema que você vai Justamente. ter. É igual você falar, não, eu vou pagar uma academia. Tá, academia é 100 reais, não é caro demais. Só que é um dia você infarta, lá você gastou 100 mil de UTI. Mas vamos longe, Aí não. você- Mas ainda o foi- sanduíche, o sanduíche que você compra. custa 100 reais. Você compra 2 sanduíches, você paga 100 reais. 100 reais. E a academia, 100 reais é caro. Que tá te prevenindo. Opa. Não, E mas o sanduíche? é um custo. É um Nossa. custo, cara. Aí Não. o cara passa mal, fica invalidado, morre depois. Vão andar no parque, é mais barato. Mais Aí não vai nem no parque, Vai nem, nem na no parque, nem academia. na academia. É a mesma coisa do Mas jurídico. o sanduíche comeu, né? Comeu, É a mesma coisa do jurídico. Cara, não, meu assessor não tem que pagar isso aqui, é um custo, pelo amor de Deus, isso aqui é um investimento que você está fazendo no seu negócio. Seu negócio não é para ser próspero? É. E você vê um cara igual a Billy Diniz, que andava cercado de advogados, você acha que é porque ele tava com medo? Que isso. Não, e o que eu achei impressionante voltando, né? O cara com multi coisas para pensar, ele deu uma dica simples, ó, você faça um contrato bem feito. É o início, mas se você for Caramba, observar, o que é o contrato? É o início do É jogo. o início da negociação. É o início do jogo. Então, a partir do momento, Tem Vinícius, como você vai jogar me futebol contratar. sem saber como é que A o futebol regra do jogo não está funciona, colocada. E se você deixar pro mercado, ou pro mundo, ou pro juiz, ou pra Câmara Arbitral, ou pra qualquer instituto resolver, ele vai discutir coisas que nós não discutimos. E nós somos os envolvidos. Então, a gente brinca o seguinte, o casamento tem regra, só não tá escrito, porque tá na lei, certo? E quem leu, né? essa Agora, regra quem leu a regra? antes de casar? Casa ou não casa? É. Então, a contratação da telefonia tem regra. Quem leu? Ninguém leu, todo mundo contrata. Até porque você sabe do tamanho da sua importância para operadora. Eu quero que tire essa cláusula. Não, vai em outra operadora que eu não vou mexer em nada. Mas num contrato de natureza especial, que é o que nós estamos falando aqui, e aí eu encaixo até a minha também. O meu contrato ele é personalizado. Eu não tenho formulário. Eu tenho que entender, Vinícius. Qual que é o seu Eu negócio? vou te dar consultoria disso, disso e disso. Léo, na área tributária eu já tenho um contador que me ajuda, eu já tenho um advogado que me ajuda, então eu tiro o tributário da conta do Vinícius. Vinícius, mas vamos pensar no de custo? Vamos. Aí eu tenho que chamar outro profissional.
para vir agregar. Por quê? Porque tem que ser multidisciplinar. Eu não posso chegar advogado para você. Eu tenho que enxergar advogado negócio. E às vezes a medicina também tem que fazer isso. O cara não pode ser só médico. Não, eu sou cirurgião. Não, você tem que ser cirurgião empresário. Você tem que entender um pouquinho de tributação, você tem que entender um pouquinho de RH, você tem que entender um pouquinho de relação humana. E contratar pessoas que sabem mais que você naquele assunto. Sempre. Contrata gente inteligente. Uma coisa do médico que tem eu tinha isso quando eu formei, depois eu abri a mente, falei, tá tudo errado. Que a gente estuda, e fala, não, mas eu estudei isso aqui. Eu acho que se eu estudar um pouquinho, às vezes, o direito médico, eu vou entender e tá bom. Sim. Aí eu vou saber que tá tudo errado, cara. Você não sabe disso. Contrata alguém que sabe mais que você pro negócio girar melhor. Delegar, né? Delega a função pra você focar no que você é bom. Isso. Só que o pessoal fica... E você não eu vai vejo viver demais. isso. É, porque eu o vejo grande demais. ponto... Ler é fabuloso. Você pega um avião daqui para São Paulo, você tem uma hora para ler. Mas e o convívio com isso? E a jurisprudência? Dia a dia, Porque hoje a gente observa o seguinte, eu mapeio vários assuntos que são do meu interesse, dentro do direito e fora do direito, mas muitos deles eu leio de curioso. Sim. Se precisar de fazer alguma coisa, eu não dou conta. Mas a gente lê de curioso, de interesse. Mas eu vejo que muitos dos nossos clientes, em outras áreas também, eles mapeiam também assuntos. Ó, se essa medida provisória aqui, ela me infringe alguma coisa, ela me alcança. tem que ter uma mínima noção. Aí você Exatamente. conversa com alguém Você não que sabe. Você não pode achar que você é uma criança, você é um adulto, você é uma pessoa responsável. Você tem uma série de legislações que cercam a sua profissão e a sua vida pessoal. Então, eu vejo clientes que queriam entrar com mandado de segurança porque a carteira de motorista venceu e o Detran não mandou uma carta para ele lembrar. Olha. Então, assim, você não está preocupado nem com a sua carteira de motorista, você vai preocupar com o quê? Uma coisa básica, né? Mas o problema... não, mas vence de 10 em 10 anos. Agenda, olha, não é possível que você não passe o olho nela uma vez por ano para saber se é esse ano que ela vence. Então, nós temos que ter pessoas que são organicamente responsáveis pelas coisas. Porque o simples fala, não sei, não vi, não quero, não gosto, eu não gosto de ler. Mas você tem que gostar. Tem. Eu leio parte de direito, contábil, tributário, gosto de ler porque eu sei que é necessário. Falo, eu gosto. Não, lógico que não. Eu acho que nem advogado não gosta, mas tem que ler. Ué. Eu leio, pra eu ter uma noção de que, putz, isso aqui eu acho que tá acontecendo. Deixa eu falar com alguém que sabe. Sim. Então, já abre a minha cabeça pra eu poder jogar a necessidade pra alguém, né? Até pra você saber qual dor que você tem. Exato. Porque muitas das vezes fala assim, eu tô pagando imposto de renda, eu precisava pagar? Eu consigo melhorar a minha eficiência tributária? Eu crio mais um CNPJ? Eu tô pagando muito imposto. Por quê? Porque eu disse, não, peraí, deixa eu falar com alguém que então, eu tem uma trabalhei opinião. por um pessoal do segmento de supermercado e a sócia toda vez me reclamava um negócio. Não, mas todo ano eu pago imposto de renda. Eu falei, mas se você não mudar o que nós conversamos há 3 anos atrás, vai continuar. 2025 você vai pagar de novo. Mas quando é que ela pensava nisso? No imposto de renda. Aí já pagou, xingava até lá para abril, maio. Anestesiava. Já tá no meio do mundo, já tá no meio do ano de novo. E o imposto de renda é uma coisa pensada. Você sabe que você vai declarar, não sabe? Ué. Na virada do ano que vem, não é? E ele é retroativo. Então tem que mudar agora. Quando é que você tem que mudar, Vinícius? Em janeiro. Antes. Ah, não, lá para abril eu vejo. Não, você já vai ver em abril, já perdeu 4 meses. E eu não posso te ligar e falar, Vinícius, 31 de dezembro, você lembra do que nós conversamos? Você tem que ter noção. Dia 1º de janeiro tem que ser um outro Vinícius? Não vai ser assim. Isso tem que ser do Vinícius. Tem que ser da pessoa. E aí a pessoa continua de novo, quando dá lá para agosto, meu Deus. Meu Deus, não, já acabou o ano. Acabou. Joga pro da frente. Então, essas práticas têm que ser mudadas. Mas ela é de consciência. E é pessoal. Leozão, então pra gente finalizar o nosso podcast, vamos fazer um bate-bola, jogo rápido aí, pro pessoal conhecer quem é o Léo por trás do advogado. Entendi, vamos lá. Do especialista jurídico aí, que é uma referência para nós aí nesse assunto de direito médico e outros qualqueres aí da parte jurídica que você atua, né? Então vamos lá. Leozão, primeira pergunta, me fala um livro que você gosta. Ou que você indica. Então, advogado não pode dar dica de livro, né? Eu ouvi isso uma vez, porque todo livro que a gente gosta é mais ou menos na área profissional. Mas as minhas leituras, de um modo geral, são todas profissionais. Eu não tenho uma leitura muito fora disso mais. Por muitos anos... já é uma carga de leitura alta demais, né? E o que eu sempre digo, eu tenho 2 horas para ler, eu vou ler o que eu sei que vai me dar retorno, porque a leitura, para mim, ela não é uma terapia. Eu vejo muita gente como trabalho, né? Lendo como terapia. Eu não leio como terapia, eu leio como trabalho. Mas Pai Rico, Pai Pobre, eu acho que é um livro que faz sentido todo mundo conhecer. Acho que ele traz exemplos
temporais, eu acho que você lê daqui 10 anos, daqui 100 Vai anos, tá vai igual. dar a mesma coisa. E eu gosto desse tipo de literatura. Menos poética e mais prática, Mais sabe? prática, né? Mas todas essas leituras relacionadas a esse tipo de instituto, eu acho que fazem sentido. Porque eu acho que dentro do instituto que hoje eu estou como vice-presidente, que é o Instituto Hortense, do Léo Chaves como fundador, ele traz uma pegada de educação muito importante. E a nossa turma não tem educação no Não. aspecto pessoal, no aspecto psicológico e no aspecto financeiro. Então, o financeiro eu acho que ele é um muito válido. E o Pai Rico, Pai Pobre, eu acho que ele traz um pouco disso, né? Nossa, esse livro tinha que estar nas escolas, todo mundo. Meninada tinha que ler, todo mundo. Se eu pudesse ir para o Ministério da Educação, eu traria muito projeto. Porque eu acho que nós estudamos muito matemática e pouco vida. Tira a fórmula de Bhaskara, põe o pai. Você entendeu? E traz o Pai Rico, Pai Pobre. Põe a inteligência financeira lá. Porque se você observar, direito faz muito mais parte da sua vida do que uma série de coisas que você estuda. E automaticamente você infringe muita lei sem saber, porque você não faz a menor ideia que ela existe ou que ela é daquele jeito. Do que você decorar o que tem dentro da mitocôndria. Justamente. Mesmo. E isso o cara que é da área vai saber. E você quer saber o cara da química, que o elemento A, B, C faz isso, faz aquilo? Tudo é bem. Legal? Tudo bem, mas isso é mais uma matéria. Não podia ser a matéria. Concorda? Então, acho que essas... Eu tive uma professora que chama Lena, e ela dava aula de uma coisa que hoje eu não vê mais, que era aula de vida. Aí. Então, assim, uma coisa que não era exigência do MEC, não é até hoje, mas trazia experiência de vida diferente. O que é vida? Traz a vida real, né? É ir no supermercado, é pegar um táxi, anda de ônibus. Isso é vida. É ter problema familiar. É ter problema familiar. É pai separado, é morte, é doença, é inventário, um tanto de coisa. A nossa vida é isso. Que é o que a educação tinha que preparar, né? Justamente. Não é só porque você amanhã preencher uma prova. Você sai pro marcar mundo, um X. beleza, agora você é médico, beleza. Mas e aí, você é humano? Você tem qual leitura humana das coisas? Tem qual leitura financeira? E vai somando um monte de quadradinho para fazer uma parede, né? Então, bem interessante. É um livro que eu gostaria que quem puder ler faz sentido. Os livros do Robert Kiyosaki, de uma forma geral, eles são todos bons, interessantes. São bons, Eu sou um país que você gosta, que foi viajar, gostou, ou que você queria morar, ou que você Vinícius, teve uma experiência diferente. Então, eu gosto de Portugal. Eu acho que é um país que traz um pouco da nossa história. Eu gosto muito de história. Achei que não sei se é um país de viver e de ganhar dinheiro. Mas para uma férias eu gostaria de sugerir Portugal. Achei Portugal um lugar bem interessante, bem fácil de estar. E gosto muito da Argentina. A Argentina também é um país, agora com esse presidente novo, parece que está dando uma guinada bem interessante. Começou a querer engatar. Então eu tive negócio por lá por um tempo. Então é um país que eu gosto muito. Quem puder conhecer, eu acho que vale a pena. A Argentina é um paisaço e está do lado de casa, né? Não perde nada para a Europa lá. Nada. Beleza, serviço. E é uma cultura muito inteligente. Então o argentino eu gosto muito. Por mais que ache essa rixa aí, Brasil-Argentina. É mais futebol, eu acho que né? ele está muito mais na Copa do que na vida real. Mas é um país que eu acho que faz muito sentido. A América Latina, do modo geral, eu acho que ela é muito válida. Eu acho que a gente tem que conhecer um pouco mais a América e menos a América do Norte, que todo mundo conhece. E às vezes não conhece um Equador, um Panamá, Peru. um México, um Peru. Eu gosto muito da América Latina. Eu conheço quase tudo. Mas a Argentina é um lugar que eu acho que de orçamento bom. Então, custo-benefício é excelente. Quem puder é um país bacana para conhecer. Mas ficaria Argentina e Portugal. Boa. Para moraria em Uberlândia. Sem negociação. Melhor cidade do mundo. Capital do mundo. É igual um amigo meu, falei, a Dubai de Cerrado. Daí pra frente. Leozão, uma comida ou uma bebida que você gosta aí? Vinícius, eu sou sommelier. Então, isso aí você não sabia. Tá vendo? O padrão aqui é alto demais dos convidados, rapaz. Então, além de tudo, é sommelier ainda. O vinho, pra mim, eu acho que é uma bebida desde 2007. Eu tô conhecendo o vinho a cada dia. Então, uma bebida que eu sugeriria também, que eu indicaria, que é a do meu consumo mais frequente, é o vinho. Boa. E uma comida, eu gosto da paella e eu gosto da comida japonesa do modo geral. Pronto. Então, encaixaria bem as duas. Você tem alguma outra pergunta aqui? Alguma frase de efeito que você leva para sua vida? Esse é o lema da minha vida. Tal frase, tal...
Tá um mantra. Não, Que eu tatuaria no meu braço. Não, então, eu tenho meu nome tatuado no meu braço. Quando eu tinha 18 anos, eu fiz essa bobagem, né? Tatuou o próprio nome. Se eu me perder, tá meu nome tá aqui. Alguém vai saber, né? Mas eu não tenho nenhuma frase que rege meus dias, não. Mas eu tenho algumas convicções que eu acho que a felicidade é na opção. Você acorda feliz se você quiser. Então, eu carrego isso comigo. Então, a vida pode ser mais fácil. Eu acho de verdade que ela pode ser mais fácil. Você pode acordar mal-humorado e transformar em um Vinícius bem-humorado, se você quiser. Tá na sua mão. Esse poder de escolha, ele é nosso. E você se entregar para as coisas, eu acho que é muito cômodo. Então, eu converso com quem me conhece, já ouvi isso várias vezes. Viver pode ser mais fácil e acordar feliz é uma obrigação. Então, eu acordo feliz todo dia. Eu não tenho um dia que eu posso não estar tão feliz quando eu gostaria. Como outras vezes. Mas eu não acordo triste, eu não me permito isso. Eu acho que a gente pode ficar triste, mas a gente tem que acordar feliz. Acho que um bom dia tem espaço para todo mundo e a gente não pode transportar para o mundo a culpa do que é nosso. Então, eu acho que viver mais fácil é possível. Mas eu não tenho uma frase que me guia, não. Não. Acorde feliz. Pode ser. Você tem algum hobby? Eu fui uma pessoa de vários hobbies. Então, dei tirar o prato, pedalei, atualmente estou correndo, lutei, gosto muito de esporte, mas eu não tenho hoje, fala assim, hoje o que é o Só hobby? isso, né? Não, eu tô hoje, pode São dizer vários que eu tô hobbies. começando a correr com mais frequência. Mas não sei também quanto tempo que dura essa paixão. Mas por muito tempo pesquei, por muito tempo atirei o prato. Então, Depende da época. eu vivo a vida. Então, Entendi. Quer me apresentar? Justamente. Então, você pega. eu tô pronto para conhecer de tudo. Eu joguei tênis muito tempo, machuquei o ombro, parei o tênis. Então, acho que vou vivendo Que a vida do mostra. que a vida mostra e vai filho, e vai companheira, e vai uma série de coisas que vai guiando a gente, né? Então, agora que meus meninos mais novos estão com 11, 12 anos, a gente tá fazendo algumas atividades juntos. Mas quando mais novo, a gente pescava quase todo final de semana junto. Então, por muito tempo, eu pesquei muito. Mas eu não tiro os hobbies da minha vida. Mas atualmente seria uma corrida, que é uma atividade que eu Tá tô mais começando a introduzir mais na minha vida. Boa. E você tem algum herói, uma heroína na sua vida? Cara, eu tenho uma heroína profissional, minha mãe, que é a fundadora do meu escritório, é advogada, então é uma pessoa que eu me inspiro muito. Meu pai também é um herói, como pai, eu acho que ele é um exemplo de pai infalível. Não que ela não seja de mãe de forma alguma, ela também é. Mas ela, eu vejo muita questão profissional, até por ser da nossa área, e a gente trabalhar juntos Eu formei em 2002, estou lá desde 99, aí você faz a conta. Eu quase vai saber quantos anos eu tenho, Mais né? ou menos. Mas a minha mãe é uma pessoa que eu sigo profissionalmente, acho que faz muito sentido. É uma pessoa que trabalhou muito, trabalha até hoje com 70 anos e não fala em parar. A nossa profissão, acho que tanto a minha quanto a sua, dá para você ter essa longevidade, né, na profissão. E o meu pai como ser humano. Um cara nota 1000, um pai, assim... Eu conto muito para as pessoas que meu pai buscava refrigerante pra gente de madrugada. Então, sabe assim, aquele super pai, numa época que refrigerante era só de garrafa. E você fala, não, pai, eu queria tomar um Guaraná. Para fazer que vocês ficarem bem. Cara, então assim, ele não deixou a bola cair. Se caiu é porque tinha que cair mesmo. Então, uma pessoa muito presente. Os meus pais, do modo geral, acho que eles jogaram bem o jogo de ser pai, sabe? Pai. Foram exemplo. Então, foram exemplo. E a minha mãe tem essa questão profissional que também, por ser da mesma área, eu acho que ela também me serve de inspiração. E tem os meus heróis aí, que a gente tem alguns em várias órbitas, mas ninguém que eu tenha como exemplo a seguir. Mas um cara que eu gostava muito era o Abílio Diniz. Um cara que eu seguia as mentorias dele, é um cara que no mundo dos negócios também, né? era um cara que era humano. Não era só empresário, era um cara humano. Um cara humano. humano. Como pessoa Como primeiro. pessoa. Então, o cara perdeu um filho, deu a volta por cima, viveu uma vida toda cheia de conquistas em todos os ambientes. Então, eu acho que você fazer uma tarefa com um filho é uma conquista. Você ver um filho passando no vestibular, igual tem uma filha mais velha que já passou, já formou, é uma conquista. Então, eu acho que essas conquistas são interessantes. Show. E uma banda que você gosta? Cara, uma coisa que eu também falo, eu era pra ter nascido bem mais escuro do que eu sou, porque eu gosto de pagode. Entendi. Entendeu? Então, eu gosto muito do Raça Negra, eu gosto muito do Alexandre Pires, eu acho que são... De Uberlândia, inclusive, né?
pessoal. Capital do mundo, né? Então, que isso aí. Então, eu gosto muito de uma música desse estilo. E Mais fui no show brasileira mesmo. da Alcione agora, recente aqui, que foi um show muito, que né? é show, né? É, Então, dentro do pagode, assim, eu acho que... E do samba, eu gosto de todo gosto mundo. tudo. Brasileirão mesmo. É. E por último, é uma pergunta polêmica, sempre mais contraída, eu faço. Direito ou esquerda? Direita. Direita até em cima do Tá muro. em cima do direito. Ah, é. Então tá bom. Eu acho que a direita puxa. A esquerda, como ela puxa e a outra segura. Segura. Então, acho que a direita tá na frente. Então ele é direito na profissão e direito na E direito posição. na vida. Essa que foi o trocadilho. Mas eu gosto. Eu acho que todos os lugares que teve uma direita... Não que a direita não Extrema, seja, né? não seja necessário o centro-direita também, né? Aham. A gente também não pode ter uma direita só direita, que eu acho que ela talvez puxe em algumas coisas muito positivas, mas passe em cima de outras, talvez, que não tem um ambiente social. E tem que ter um quê social também. Tem que porque ter acaba um que equilíbrio, né? é uma sociedade, né? Não é sua casa. Na sua casa você pode ser 100% de direita, não tem problema. Tem problema. Porque lá não alcança todo mundo. É. E quando você tem um país de ordem continental igual o nosso, pensando só no E Brasil... na sua casa não é uma democracia, né? Justamente, Sua lá é um casa reinado. tem uma hierarquia lá. Lá é um reinado. É um reinado. Então, acho que a direita, caminhando para o centro-direita, seria o mais próximo do ideal. Show de bola. Pessoal, nós estamos finalizando mais um podcast. Nesse podcast a gente falou sobre direito médico, direito jurídico de forma geral, trabalhista, tributário, empreendedorismo, né? Tudo da parte que o médico deveria ter na sua formação, no seu dia a dia, mas não tem. Então, você que está em casa, você que está no Spotify escutando, leve essa mensagem, escuta esse podcast várias vezes, que você vai precisar dessas informações. E aí eu vou até deixar agora o Dr. Leonardo dar a última mensagem aqui para te orientar e você levar essa mensagem para casa que ele vai falar agora, como resumo do que aconteceu aqui. Tem uma mensagem final aí, pessoal, doutor Leonardo? Vinícius, eu gostaria que o nosso empresário, médico, visse o negócio dele como sendo um negócio e não só uma atividade médica, tá? Porque isso vai trazer uma outra concepção do próprio negócio. Show de bola, é isso aí, pessoal. E aí, como é que o pessoal te acha? No Instagram ou profissionalmente? Então, o nosso no escritório Google? é o Canuto Advogados. Vai achar por Canuto Advogados aqui em Uberlândia. Nós temos escritório fora também, mas eu fico praticamente estou ficando só aqui em Uberlândia. E no Instagram, Leonardo Canuto. Também me acha. Não vai ter muitos Leonardo Canuto. Não. E estamos às horas, o que precisar, para um bate-papo, para um segundo convite, para um outro podcast. Que nosso propósito é ajudar. Seja sugerindo, seja atuando de verdade. Tá. Show de bola. Muito obrigado de novo, doutor Leonardo, pela presença. É uma honra imensa ter ele aqui, né? Um cara que eu admiro demais, né? Então, conversar com pessoas que a gente admira, é sempre bom estar com pessoas que a gente se inspira, né? Então, o Leonardo é uma pessoa que eu me inspiro muito profissionalmente, pessoalmente. Espero que tenha te inspirado também a mudar de vida nessa parte financeira, jurídica e filosófica que a gente falou um pouco também. É isso. Muito obrigado, até a próxima.